Grande abraço a você ligado no Rápido no Ar, muito boa noite, vamos para o nosso segundo podcast Você Pimba. Bom, essa bolinha de basquete significa que vamos entrevistar uma pessoa ligada a esta modalidade que foi tão bem valorizada em nossa cidade, mas que hoje está fazendo uma grande falta. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente aqui o William Henrique na técnica central, ao Lucas Claro, que é o nosso comandante, e a você que nos deu uma grande audiência no primeiro podcast Você Pimba, com o meu pai Edmundo Silva, voz metálica. E a gente fez assim, né, uma escolha dos principais entrevistados para essa sequência que a gente vai fazer de podcast aqui no Rápido no Ar. E hoje, com muita alegria, com muito prazer, eu anuncio ele, Cássio Roque, que além de um grande empresário de nossa cidade, é um grande amigo que eu fiz no esporte. Bem-vindo, Cássio, que honra tê-lo aqui no Você é Pimba. Você sabe que você é Pimba, né? Boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer a gente poder falar alguma coisa de um período que a gente viveu muito legal na cidade, né? Um período do basquete. E vamos trocar uma ideia durante esse período. Eu estava comentando até com você, né, que na entrevista que você deu para mim no Pimba nos Esportes, e uma entrevista longa, eu pensei algumas coisas para a gente explorar nesta entrevista de hoje. E eu começo com uma frase que você disse nesta entrevista: fui um atleta frustrado. Como é que você explica isso, Cássio? É que na verdade, o esporte sempre fez parte da minha vida. Desde criança, eu sempre pratiquei todos os esportes, sempre. Eu nunca tive muita sequência, né? Eu jogava futebol, depois eu jogava basquete, daí eu comecei a jogar vôlei, daí eu fui pro tênis, natação. Eu sempre fui apaixonado pela disputa, pelo esporte, né? Tudo que envolve o esporte. E o basquete surgiu, né? Da oportunidade de patrocinar o time. Então, eu vivia no time da Winner como se eu fosse um dos atletas. Isso. Então, eu sentia a vitória, as derrotas, como os jogadores, a comissão técnica sente. Então, eu não fui um atleta, mas eu vivi no mundo esportivo através da Winner. Você disse também, né? Me realizei com a Winner. Sim. Eu participei como se eu fosse parte da comissão técnica do time, né? E o esporte sempre fez e faz parte da minha vida. Eu acompanho o esporte ainda, eu sou apaixonado. Eu acho que todos os valores envolvidos no esporte é que são cativantes. Vamos lembrar um pouco antes de 2001, que foi um encontro imobiliário entre você e o Zanon, e aí surge a ideia para se formar um time de basquetebol. Partiu de quem? Dos dois? Partiu mais de você, mais do Zanon? Como é que foi esse encontro que acabou virando uma das maiores equipes do nosso país? Eu acho que tem que voltar um pouquinho no tempo, né? O nosso clube teve o time de basquete profissional durante 13 anos. Aí, em 96, ele encerrou as atividades. Sim. Aí, em 97, eu fui procurado, na época, pelos diretores do nosso clube, o falecido Tuca, o Bacalhau. Tuca, saudoso. Eu não me lembro mais quem, né? Se eu não queria patrocinar o time do nosso clube. Vladimir, pai do futebol. Vladimir, exatamente. Para que o time não acabasse. E eu falei, olha, vamos lá. Quanto que precisa, tal, aquela conversa, né? Me falaram o valor, falei, tá bom, para não acabar o time eu vou contribuir. Lógico que esse valor virou 4, 5 vezes mais, né? Como sempre. Sempre, né? Mas o pior não foi o valor. O pior foi assim, tá certo, tá certo. E eu não sabia que precisava passar pelo conselho do nosso clube para aprovação, se o time ia continuar ou não. E eu não fazia parte do conselho, né? E eu fiquei, tá bom, então vai ter uma reunião amanhã, fiquei aguardando o retorno. No dia seguinte, vieram os dois, mas o Zóio, doutor Francisco, vieram juntos e falou, assim, ó, tudo certo. Só que não vai ser nosso clube, o Winner, vai ser Inter Winner. Eu falei, nossa, tudo certo. Não vai ser nosso clube, vai ser Inter. Porque o conselho não quis, tal, mas ele cede o ginásio para jogar, tal. Bom, né? Vamos lá. Montamos o time da Inter Winner e disputamos o Campeonato Paulista de 97. Sim. Foi um ano depois do vice-campeonato paulista que o nosso clube tinha perdido para Rio Claro, nosso clube acho que ganhou 94. Isso, em 96 foi vice, perdeu para Rio Claro. 94. Eu acho que eles foram vice-campeões em 94. Ou 95, não me recordo. Mas aí, disputamos o Campeonato Paulista. E à época, Edmar, se classificavam os 5 primeiros paulistas para disputar o brasileiro.
E aí, hoje eu falo, felizmente não classificou, terminamos em sexto. Porque ia ser uma roubada, né? O time não tinha estrutura financeira para suportar um campeonato brasileiro e tal. E encerrou. Encerrou ali o time. Jogou o Campeonato Paulista, não classificou para o brasileiro, encerrou. Aí ficou, né? 98, 99. Em 2001, ou final de 20, o Zanon, encontrei com ele um dia, e ele falou, Cássio, por que a gente não tenta montar um time e tal, né? De voltar com o basquete? Falei, porra, eu gosto de esporte, vamos tentar. E, novamente, nós montamos toda uma estrutura que daria suporte para o time e foi do nosso clube para tentar montar o time lá. E, novamente, não foi aceito. Olha que coisa. É porque tem um histórico lá atrás, Sim. né? Enfim, problemas deles lá, né? Um histórico que eles tiveram problemas com o basquete e não foi aceito. Aí, o que eu fiz? Nós montamos o time Winner Limeira Clube. Isso. Em 2001. E o Limeira Clube é o campeão paulista de 2001 com a Winner. Inclusive, título que o nosso clube não tem. Isso, tem uma foto de número 9, William, por gentileza. Foi o primeiro título Associação Regional de Basquetebol. E eu me lembro perfeitamente. Olha só, o Cássio novinho, cabelinho preto, Zanon molecão de tudo. Você não jogava, hein? Eu narrei esse jogo, foi na época de Campinas. Isso. A gente jogou muito bem. Foi o primeiro título. Foi o regional. Foi. E depois foi campeão da A2, né? Isso, que cortou a redinha lá no Volucato. Foi contra a própria... Foi. A Hípica também. Era uma rivalidade muito grande. O primeiro presidente foi Omar Redondano. Foi. Como é que surgiu para ele ser o primeiro? Porque o Omar é muito amigo, era meu vizinho, inclusive. Pai do grande Xingu, o maior marcador de basquetebol da Winner. Vírgula. Só não marcou o Leandrinho. Vamos lá. O Leandrinho. Ô, Xingu. O Leandrinho fez 48 pontos. Mas ninguém marcava o Leandrinho também, né? Foi pra NBA. Mas um abraço, Xingu. Tamo junto. Ele fica todo feliz quando eu chego pra ele. Você foi o maior marcador que a Winner teve. Ele enche o peito. E ele fez parte desse primeiro time aí, né? 188 jogos pela Winner, Xingu. Que beleza. E ele fez parte de um time do nosso clube, que foi campeão paulista, cadete, que tinha Fúvio, Nezinho, Xingu, né? E ele fez parte. E aí, em 2001, nós conquistamos esse primeiro título. Que legal, hein? E tem até a foto aí daquelas fotos que eu mandei. Tem todas, do time. Do time inteiro, né? Tem. Time inteiro. Inclusive tem do Pedrinho Kill também, a gente comentou bastante a respeito do Pedrinho Kill, e tem uma foto também que eu mandei pro William aí, por último, do Pedrinho Kill, ele entregando uma faixa para você de campeão, né? Olha o João Valdir de Moraes entrevistando o Pedrinho Kill, ao lado o Wilson Renzi, o seu irmão, e você com o troféu. Olha o Ronaldo Maranhão ali atrás. Faz quanto tempo que a gente Renzi, Zanon aqui no atrás, cantinho Charles, da tela, o Wilmar Renzi. Ao fundo, o Charuto. Xingu, na orelha esquerda do Pedrinho Kill, tá o Xingu ali atrás, olha lá. Xingu, Charuto e o Giovani. Giovani que foi o jogador que mais vestiu a camisa da Winner, né? O Telmo é o maior pontuador, 4.129, e o Giovani, mais de 300 jogos. A importância do Pedrinho Kill neste início de basquete, Cássio? Em 2001, o Pedrinho tinha sido reeleito em 2000. Aí, em 2001, quando nós resolvemos fazer pelo Limeira Clube, nós precisávamos de ter o suporte da prefeitura na questão logística mesmo, né? O ginásio tinha que ser o Volucato. Então, nós fomos lá, vimos que o ginásio tinha condições, precisaram fazer algumas adaptações, mas o Pedrinho sempre se colocou à disposição. O secretário de esporte era o Tatão. Isso, Osmar Bacana. E eu me reuni com o Tatão e o Pedrinho falou, Tatão, veja o que precisa, pode ajudar, tal. Então, a prefeitura cedia o ginásio e acho que pagava as arbitragens, uma coisa assim. A Fast Play dava uniforme? Fast Play no uniforme. Então foi muito... O Pedrinho sempre foi entusiasta das coisas da cidade, né? Ele gosta muito de você. Aliás, ele também, né? Nós somos muito amigos, irmão. E falando ali, a gente vê a foto do Wilson Renzi. Era para ser o Camargo, né? O primeiro treinador. O Camargo sempre fala isso. No projeto era para ser eu o treinador, mas eu optei por ficar no nosso clube na base. Era para ser ele. Por que o Camargo era o consenso entre vocês? Eu acho que porque ele é de Limeira, né? Até por uma questão de custo. Ele era de Limeira e nós vimos utilizar uma meninada que tinha saído do nosso clube. Você vê ali o Xingu, o Giovani, sim, lógico. O Yuri, que está ali atrás. Yuri. Né? E, então seria o nome natural, mas ele, como ele estava no trabalho já há algum tempo no nosso clube, preferiu ficar lá. E aí surgiu o Wilson Renzi, que tinha sido técnico do Inter Winner. Sim.
Pô, tem Inter, Winner, Limeira Clube, Winner, nosso clube do Winner, né? Tinha. Todo Winner. Gostar de time também, né? Porra. E o Winner é campeão, né? Exatamente. Inglês, vencedor. Né? Vencedor. E aí, o Wilson foi a escolha natural, né? Porque ele já tinha sido técnico e tal. Trouxe o Wilmar Renzi. Que jogou barbaridade. Era um grande foi nome. Foi cestinha da 2, Foi, né? era o grande nome, era o expoente do basquetebol de Limeira no início. Era o Wilmar Renzi. Eles, Charles era um jogador muito interessante. Potencial, né? Muito potencial. Muito potencial. E como é que foi a demissão do Wilson Renzi? Tem uma foto, por gentileza, número 10. Tem você e o Wilson Renzi, né? Porque dizem que ele até ficou mal de saúde depois que ele recebeu a comunicação de que ele seria demitido. Eu já tive oportunidade de falar isso e vou repetir. Eu acho que eu sempre conduzi o time durante esses 14 anos de existência e eu sempre tive muito bom relacionamento com todos os jogadores técnicos, mas o meu forte não era fazer demissão de técnico. Eu sempre tinha a maneira errada, não proposital, mas sempre acontecia alguma coisa. Nós jogamos o Paulista, a Winner foi campeão das 2, 2001. 2002, ela disputou o primeiro Paulista da 1 e já foi a 5ª colocada e classificou para o Brasileiro. Perfeito. Aí nós reforçamos o time um pouco, veio o Álvaro, o Johnson, aquele gringo. Tílio. É daquele tempo lá. Tílio veio um ano depois. Mas era um time, assim, pro paulista forte, reforçado, mas pro brasileiro... Tinha o Reinald Johnson também, um americano. É o Johnson. Esse aí, Reinald Johnson. E o time chegou a faltar umas 10, 12 rodadas, estava na penúltima colocação. E eu fui, acho que não fui legal. Acho que não tomei a decisão correta. Falei, Wilson, não precisamos mudar alguma coisa, não está dando certo. Hoje eu não faria isso. Hoje, com a experiência, eu não faria isso. E acabei dispensando o Wilson, não tivemos desacordo nenhum, né? E trouxemos o Wagner. Eu lembro. Técnico, né? Wagner Stefani. Faltava que 10, 12, 15 rodadas, não alterou nada, né? Sim. E eu tenho certeza que o Wilson não ficou bem na fita, né? Não, ele ficou triste. Ficou triste. O filho dele falou que... Com certeza. Que ele ficou até doente porque ele saiu da Winner. E você disse... Eu me dava muito bem dado com ele, momento, em dado momento, numa entrevista que você deu para mim na rádio, de que você errou de não ter um gerente que pudesse fazer tudo para você. Para você não ficar na comissão de frente, você não ter tanto acesso com os jogadores, porque aí fica difícil você não renovar, você comunicar uma dispensa. No início, então faltou isso para você? Exatamente nesse momento, nós estamos falando 2002, nós não teríamos uma estrutura para ter um gerente de basquete e tal que tocasse. Mas mais para frente teríamos sim. Eu acho que aí foi um grande erro meu. No final... Que teve o Renato. E teve o seu Wilson, o seu Edson Pirachu, também. Né, que faleceu esse ano. Você tá brincando, não sabia. Faleceu no primeiro semestre, acho que foi em março ou abril. Tá brincando, não tava sabendo. Ele estava em Franca e já estava doente há um certo tempo, né? Mas nessa época, então, a maneira como eu dispensei isso, eu podia ter esperado o final do campeonato. Sim. Na sequência, o Zanon já ia se tornar técnico mesmo. O Wilson meio que sabia disso. Ficou fácil efetivar o Zanon, né? Ele já estava forçando um pouco, né? Ele já estava de saída. Porque, na verdade, no início, Dimar, ele já estava parando, né? O Zanon... Ele não só me convidou para patrocinar o time, né? No começo, ele dividia as funções de jogador como gerente, né? Exato. Então, as questões que tinham que ir junto à federação, ele resolvia. Mesmo a contratação, os primeiros jogadores que foram contratados, ele que ligava, que negociava os valores e tal. Foto número 7, por gentileza, William, que ele está falando exatamente do Zanon, né? E depois a gente vai falar um pouquinho desta amizade, que depois ficou um pouquinho estremecida, mas que... E ele seria o técnico natural mesmo, né? Isso. Então, se eu tivesse esperado 2 meses, né, o Wilson deve ter sido dispensado em abril. Se eu esperasse o mês de junho, acabou o Campeonato Brasileiro, a Winner terminou em 15º, com ele ou sem ele, né? Terminou, teria encerrado a participação dele, ele entenderia normalmente como o Zanon, encerrando a carreira, se tornaria o técnico, mas enfim... São certas coisas que a gente... O Zanon, ele tinha um temperamento muito complicado, porque muitas vezes ele era expulso, ele deixava a equipe na mão. Me lembro numa partida decisiva contra a Assis, aqui no nosso clube, que ele fez um inferno com a arbitragem, ficou expulso, foi para arquibancada. Era muito complicado, né? O Zanon, ele tinha... o Zanon, ele é muito fácil de lidar, um cara simpático, falante, agradável, inteligente... dentro da quadra ele se transformava um pouco, né? Eu acho que ele se perdia um pouco, ele não tinha esse controle emocional, ele tinha muita discussão com a arbitragem, né? Isso. Você vai discutir com a quem arbitragem tem não gostava do Zanon. Você vai discutir com quem tem o apito, né?
Difícil, né, cara? Não Você vai tem discutir com quem como. decide. Mas, enfim, eu acho que tem muito mais virtudes que defeitos. Né? Bom, 2005 teve a Liga do Oscar. É a foto número 12, porque a abertura foi aqui no Volucato. E foi muito legal, né? Porque a gente recebeu simplesmente Oscar, Hortência, Paula, Janete, Branca e o Volucato. Ai, que saudade de ver o Volucato desse jeito. Acho que deve dar um aperto no seu coração quando você vê esse ginásio abarrotado. Aí você fazendo a abertura oficial ao lado simplesmente do Monsanto Oscar Schmidt. Esse período, esse ano, a Liga Nacional de Basquete faz 15 anos. E nós temos um grupo de todo mundo da Liga, né? E a semana passada, nós estávamos comentando dentro do grupo, cumprimentando, tal. E eles lembraram desse período, porque a nossa Liga de Basquete, a NLB, sim, foi a instituição, uma das entidades que precedeu a Liga Nacional de Basquete. Isso, né? Foi o embrião para o NBB. E à época, nós tentamos que todos os clubes do Brasil participassem. E alguns clubes não quiseram participar. Principalmente os grandes. Os grandes. E muito por conta da falta de habilidade política do Oscar, que ele trombava muito. Puta de um cara, hein? Puta de um cara. Mas eu acho que politicamente ele deixou a desejar ali, ele trombava muito em vários clubes. Flamengo, Franca, Minas, Paulistano, Pinheiros, eles não quiseram participar. Tanto que a Winner abre o campeonato com o Telemar, veio o Varejão aqui, foi muito legal. Depois faz aquele quadrangular no sul do país, né? Em Torres, né? Torres. E foi campeão. Com Araraquara final, com o Tatu arrebentando. Tem inclusive a foto número 13, a Winner foi a campeã desta competição, tá aí o Telmo levantando o troféu ao lado do Paulão lá em Caxias. Lá em último Torres. Jogo. Foi. E esse primeiro jogo aqui, Odimar, foi muito legal pelo seguinte, o jogo de estreia do campeonato da nossa Liga de Basquete, que era o movimento dos clubes já querendo sair da CBB, querendo não, saindo da CBB, e uma vez que nós criamos a Liga, que é um direito dos clubes, a CBB, pura e simplesmente, excluiu alguns clubes de disputar o campeonato da CBB. Ela excluiu o Winner tinha direito de disputar a CBB. Aí nós montamos a Liga e não faríamos o campeonato, nós só queríamos a Liga, que era a nossa Liga. Ela excluiu. Aí nós resolvemos montar. Olha. E aí nós montamos o campeonato, disputamos o campeonato, os clubes da nossa Liga entraram com uma ação na justiça para disputar na NBB, na CBB, e ganharam. E a Winner tinha direito de disputar. Eu não quis. Falei, não, nós montamos uma liga, eu vou prestigiar o campeonato da liga. Olha. O senhor Oscar, que era presidente, foi disputar o hexagonal lá em Franca, que não terminou, não teve campeão. Olha só. Então, na Liga de Basquete, a semana passada, eu pus assim, olha, estão aproveitando hoje, estou pleiteando junto à FIBA o Campeonato Brasileiro 2006 da Winner, assim como o Mundial do Palmeiras, aproveitando também. Então, esse talvez tenha sido o motivo pelo qual não teve sequência a Liga do Oscar? Foi. Parou aí. Foi. E aí, terminou. Aí, em 2007, eu comecei... Na verdade, eu falo porque eu comecei a ligar para todos os clubes do Brasil. Eu ligava para o Flamengo, para Franca, para Minas e tal. Nós precisamos reunir, vamos criar uma liga. E marcávamos reunião na Federação Paulista. Eu acho que aí, politicamente, eu errei. Olha. Por que você marcar reunião na Federação Paulista? Parecia coisa de paulista. Aí vinham os clubes de fora, eles concordavam, tudo, mas saía de lá, não dava certo. Daí nós montamos a Associação de Clubes do Basquete do Brasil. E eu fui presidente. E aí nós criamos um campeonato, que foi a Supercopa de Basquete. Caramba! Franca foi campeã, ganhando de Assis lá em São José dos Campos. E depois que acabou esse campeonato, eu fui procurado pelo Rossi, diretor do Pinheiros, pelo Calixto, diretor de Franca, ele é juiz federal hoje. Tem a imagem, uma das últimas que eu mandei para você, do Cássio como presidente da Liga. Aliás, 2 mandatos, Cássio? 2 mandatos. E o Couros, que era presidente do Minas. Olha aí o Cássio. Oh, que chique, hein, Cassião? Aí já é 2012. Olha aí. Aí, em 2008, reuni com esse pessoal, falei assim, gente, vamos criar essa liga, então. Mas não pode ser em São Paulo. Falei, não precisa ser em São Paulo. E outra, eu renuncio como presidente da associação, a gente cria a Liga Nacional de Basquete, o Couros assume como presidente e eu fico de vice. Para os paulistas aceitarem, porque os paulistas queriam que eu fosse. Falei, gente, se eu for, vai continuar a briga. Que é paulista contra o resto do Brasil. Aí o Couros, que é de Minas, um baita de um cara. Presidente, eu fiquei de vice por 2 mandatos. Daí ele saiu e eu fiquei 2 mandatos. Nossa. Então foi aí que foi criada a Liga Nacional de Basquete. Que a CBB sempre... Tá.
O grande sonho, você tinha 2 sonhos, né? Você colocou o primeiro, que era ser campeão paulista, e depois a participação da Winner numa Liga Sul-Americana. Sim. Você tinha esses dois objetivos. 2009, chega o título paulista. Aonde você acha que a Winner ganhou esse campeonato? Quando que você sentiu? Você falou, olha, esse título não escapa. Olha, nós montamos um time muito forte. 2007 tinha sido um bom time muito bom, tecnicamente, mas que deixava a desejar defensivamente. Era um time muito bom, mas foi ali que eu falei assim, escuta, chega. Todo ano eu contratava, mas o time chegava... É o time do Arnaldinho, Brian, Renato é um belo time. O Ubra veio aqui, ganhou aqui, Ubra, ganhou lá. São Bernardo, isso, né? Que tinha o Calderon. Sim, belo time também. Vanderlei. Mas o nosso time era melhor. Eu acho. Né? Era melhor. Aí, mas ali teve uma briga de bastidor muito grande do elenco da Winner, deu uma rachada. A gente sabe do Arnaldinho com o Telmo, deu uma rachada. O Renato tentou fazer de tudo para dar uma segurada, mas não conseguiu. E o motivo? Bobo. Extra-campo, extra-quadra. Nossa, se falar, ninguém acredita o motivo que foi. E aí, em 2008, aí eu realmente fui mais agressivo assim, no mercado, né? Eu lembro. Eu lembro que acabou o campeonato, uma semana, acabou de 2007, uma semana. Os times de basquete a gente monta sempre no mês de junho, né? O calendário do basquete não é que no futebol começa em janeiro, ele começa em junho, né? E eu lembro que eu falei, preciso no pivô. Peguei e liguei pro Fioroto, que estava no Paulistano. Fioroto, você tem contrato? Não, contratei. Aí, contratamos... Eu falei, esse time precisa de armador. Quem que é? Eu falei, eu quero o Nezinho. É o Nezinho. Aí o Zanon tentou o Fúvio uns anos anteriores. Eu falei, eu quero o Nezinho. Eu liguei pro Nezinho. O Fúvio foi o jogador que mais você insistiu em contratar e não conseguiu. Era sempre assim, eu colocava no jornal. Olha, o Winner vai montar um timão. Fúvio vem aí. Nunca dava certo. Até o Dedé foi contratado. Quem o Dedé queria? Fúvio. Mas aí era mais o Zanon que eu, viu? Eu queria o Fúvio, lógico. Mas o Zanon queria mais. Eu queria o Nezinho. Né? O Fúvio... acho que como armador, eles jogaram juntos no nosso clube. O Fúvio era armador, o Nezinho era o 2. Sim. O Fúvio até então, eu acho que ele é mais armador, mas o Nezinho é vencedor, né? O Fúvio tem um campeonato paulista. O Nezinho tem 7 paulistas, 4 brasileiros, enfim. Mas enfim, são 2 grandes jogadores. E aí, nós montamos um belo time. Falei, esse time tem chance de ser campeão, né? Mas acho que a cereja do bolo foi no meio do campeonato, mais pro final da fase de grupos, da possibilidade de substituição de um gringo. E apareceu a história do Chamel, né? Você sabe que eu estava em Araraquara narrando a Winner, né? E ele foi assistir o jogo. Aí ele chegou no intervalo, eu já conheci o Chamel pelo histórico dele. Falei, ei, Chamel! Príncipe negro de todos os sortilégios. Ele falou, eu jogar em Limeira. Para, Chamel. Limeira não tem condição de trazer você. Você não está sabendo? Eu jogar Limeira. Falei, o quê? Eu vou dar o furo de reportagem ao vivo narrando o jogo? Naquele momento ele já estava contratado. Foi no torneio de IPTV. Isso. E teve um jogo, foi em Ibaté. Eu narrei, poxa. Do lado de Araraquara. E no intervalo do jogo, foi 2008, né? Foi. No intervalo do jogo eu fui no bar com o Caio, meu filho. Falei, Caio, eu vou tomar Coca-Cola lá. Aí chega no bar e encontro com o Fernando Mauro, que era o reitor da Uniara e presidente do time da Araraquara. Ele falou assim para mim, Cássio, melhor lateral do Brasil. E apontou para trás de mim. Eu peguei, olhei, tinha um lemãozinho de 1,70 m. Falei, Fernando, você tá louco? Ele falou, não, atrás dele era o Chamel. Ele voltou da China, que ele foi lá jogar 6 meses, e quer ficar no Brasil. Chamel está hoje. E ele só poderia jogar num time paulista que tivesse um gringo para substituir. Ele não podia ser contratado por nenhum outro clube. Aí... Marco Sykes, lesão. Exatamente. Marco Sykes. Torceu o tornozelo. O torção de tornozelo. A gente não deseja mal para ninguém, mas pensa numa torção que vem na hora certa. Aí, ele torceu o tornozelo. E os exames, não vai dar certo. Não, a recuperação sua vai ser muito demorada. Vamos pagar o resto do seu contrato, você volta para os Estados Unidos. E era ruim demais. E aí veio o Chamel. Chamel. Então, ali... se você vê o time nas finais, principalmente o jogo contra a Franca, muito difícil, né? Sem o Chamel ia ser difícil. Você lembra a estreia dele em Assis? Foi justamente em Assis. Lá não tinha cabine, eles não deixavam a gente de fora narrar na cabine.
Então eu colocava a minha cadeirinha do lado do banco de reservas da Winner, esticava o microfone pro tempo que o Zanon pedia, para que a gente pudesse ouvir o Zanon e eu tomar uma aguinha. E eu narrando lá, Chamel, cesta de 3, Chamel, cesta de 3. Eu lembro que aquele jogo ele jogou para 24 pontos, fez 21. Ele jogou demais. Jogou demais. Não errou, né? Vamos lembrar daquela grande final contra a França. E aquele jogo, mano, tem uma curiosidade. Faltava acho que 3 ou 4 jogos para a fase regular. Sim. Né? Assistem a chance de se classificar. Tinha Ricardo Probst, aquele timão. Bahia. Arnaldinho. E nós queríamos chegar em primeiro. Então nós precisamos ganhar aquele jogo. E no jogo do primeiro turno aqui em Limeira, o jogo estava no pau e no último lance o Nezinho fez uma cesta e vibrou na frente do Bahia. E Assis não era fácil jogar lá não, né? Marco Antônio Aga? Marco Antônio Aga. Não era fácil jogar não. O clima era pesadíssimo. E aí chega na véspera do jogo, eu fico sabendo que nenhum juiz queria apitar lá, nem o árbitro. Falei, como assim, porra? Quem que vai apitar um jogo desse? Importante pra caceta, né? Aí peguei e liguei pro seu Tony, presidente da federação. Tony Checkmate. Falei, seu Tony, é o seguinte, pô, jogo importante e tal. Ele fala assim, eu sou Cássio, ninguém quer ir? Falei, como ninguém quer ir? Eu vou, quem quiser vai. Falei, não, lá tem que ser um juiz bom, pô. Me dá o telefone dos árbitros. Ele pegou, deu o telefone de 5, 6 árbitros que eu achava que eram mais... E liguei. Sérgio Pacheco, eu não posso Renatinho. que eu tô viajando. Eu não posso que eu vou apitar o Mundial Feminino. Eu não posso... Daí eu consegui o Piovesan e mais 2. José Augusto Foram Piovesan. Lá e foi bem certinho. E a Winner ganhou. Ganhou. Bom, chega a grande decisão contra a Franca. Primeiro jogo do Volucato, o Elinho arrebenta e a gente perde o jogo. O que passou na sua cabeça naquele momento? Sai perdendo de 1-0, decisão em Franca. Difícil. Alice falou, ai meu Deus, meu sonho Franca, estava tão né? perto. Pô, Franca tem tradição de título, né? Difícil, né? Aí nós tínhamos a vantagem, os 2 primeiros jogos aqui, os 2 subsequentes lá, e se houvesse necessidade do quinto, seria Limeira. Pô, você tem que sair de 2-0, né? Sim. Aí você perde o primeiro jogo, foi prorrogação ainda. Foi prorrogação? Foi. Não lembrava. Aí, falei, pô, vou ter que ganhar um lá. Né? E aí ganhamos o segundo. Mas ganhamos o segundo já com tranquilidade, porque Franca, a sensação que eu tinha assim, ó, tínhamos que ganhar um em Limeira, ganhamos. Isso. Agora nós matamos lá. Mas aí empata. Aí a Winner empata depois em casa, né? 1-1. Vai 1-1. E ganha o segundo lá. O que o Chamel falou pra você? Não, no terceiro jogo, nós 1-1. Aí no terceiro jogo, eu falei, o jogo que o Nezinho destruiu, né? Foi. Destruiu. Foi a maior atuação do Nezinho com a camisa da Winner foi naquele jogo. Chegamos a abrir 25 pontos. Ele dava um arremesso beija-flor, que ele punha a perna pra frente. Aí chega no final do terceiro quarto, tava 22 pontos. Um contra-ataque que podia fazer a bandeja passar, ele para na linha dos 3, chuta, mete de 3, vai na torcida e faz assim. Falei, puta, velho. Ele pôs o Pedrocão inteiro contra o time da Winner, né? Será que foi ali que deu raiva no Márcio Dornelles e ele fez aquela barbaridade? Monezinho, acho que a carreira inteira ele deu raiva nos outros. Né? Porque ali o Márcio foi muito mal, os caras queriam pegar ele de todo jeito. Não, foi. Bom, eu acho que... Mas daí fez 2-1. Fez 2-1. Aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, teve o quarto jogo. Sim. E quando começou o playoff, o Chamel chegou pra mim, ele chamou de chefe, né? Falou, chefe, nós vamos ser campeão, nós vamos ganhar de 3-1. 3-0 não, porque lá em Franca eles matam muito pernilongo. Significa que o juiz não dá falta, né? Bate no braço. Então, 3-1. Que legal. Aí quando terminou o quarto jogo, foi 3-1. Eu vi algumas imagens na televisão depois, que eu tava lá, né? E ele falando assim, eu falei. Ninguém entendeu o que era, eu falei. Fala da festa de aniversário pro Nezinho. Eu acho que eu coloco até no meu livro, tem esse livro aqui que eu fiz questão de escrever. E está à disposição, quem quiser a história da Winner Limeira, tá aqui, essa foto é do Sul-Americano, daqui a pouco eu vou falar. Mas tem aqui o Zanon abraçando o Nezinho. Aliás, tem a foto do Nezinho, por gentileza, número 18, William, que é uma foto muito interessante, ele com o troféu de campeão, né? Olha que legal. E aí o Pedrinho, meu amigo do lado dele, ele com o troféu e toda a festa. Olha o Fabinho atrás ali também, Nezinho. E tem também a foto número 6, que foi o título do Pedrocão, a conquista que a Winner teve jogando em Franca. Essa foto é simplesmente memorável. Olha quanta gente querida nessa foto, né? Clidão,
que foi o eterno mordomo da Winner, Denis Fernando, que foi o primeiro assessor de imprensa da Winner, Pantera, Dr. Daniel, Alvacir, Márcio Cavinato, Dr. Osmar de Paula Júnior, o Cássio aqui no cantinho ao lado do Dr. Adolfo Nabas, o Japa, Demétrios, que era a assistente do Zanon. E olha ali quanta gente importante. Vamos lá, Cássio, lembrando. Eric Tatu, Bruno Fioroto, o Isaac, Guilherme Teichmann, o Isaac, Betinho tá atrás do Chamel ali. Renato, o Feto. Acorda, cemitério! Luiz Fernando. Os dois Luiz Fernando, né? Tanto o novo quanto o pivôzão. Edu. O Rodrigo. Rodrigo. Fisioterapeuta japonês? Sim, o japonês, o japa, né? Cara, que legal, né? Você falou do aniversário do Nezinho? Como é que foi aquele dia? Do bolo de aniversário? Na concentração? Não, você não lembra disso aí, não. Nós fizemos um bolo pro Nezinho. Foi aniversário dele antes do título. Mas na verdade foi o seguinte. Que a gente ganhou o título. Foi o seguinte, os dois primeiros jogos aqui, o primeiro que nós perdemos e o segundo que nós ganhamos, ele não jogou bem. Sim. Ele não jogou bem. Foi 20 e 21 aqui. O aniversário dele é 21. E eu fiquei sabendo naquela época que existia aquela coisa dos 30 dias anteriores ao seu aniversário é o baixo astral. Eu tenho até um termo, a Érica vai lembrar isso aí. Tem um termo. Aí chegou no quarto jogo lá, no terceiro jogo que ele arrebentou, eu falei, ô Neguinho, vou falar uma coisa pra você. Acabou, o aniversário foi 21, agora é 23, viu? Tem que jogar, viu? Tem. Por que você fala que o Nezinho foi o maior jogador da história da Winner? Eu acho que pela personalidade dele, né? Ele era um cara extremamente vencedor, ele puxava os demais, ele não aceitava jogador que não tivesse espírito de decisão, ele não valorizava tanto o jogador tecnicamente, mas se não tivesse vibração, espírito vencedor, ele não aceitava. Tecnicamente, eu acho que o David Jackson era até melhor que ele, o próprio Chamel, mas eu acho que ele era mais personalidade. Ele entrou para a história também com uma recuperação mais rápida de uma lesão. Né? O Gregory Book conseguiu que ele passasse por uma cirurgia e se recuperasse a tempo de voltar para o jogo decisivo. A cirurgia, o Greg fez a recuperação, né? E eu entrei em contato com o Nezinho para ele mandar uma mensagem para você. Você acha que não? Eu falei assim, Nezinho, eu vou levar o chefe lá no nosso podcast e eu gostaria que você falasse alguma coisinha para ele. Então, Nezinho, por gentileza... Ô, mestre, você vai estar aqui também no podcast. Nezinho, por gentileza, olha quem está aqui comigo, o Cássio Roque. Bem-vindo ao nosso podcast, querido Nezinho. Fala, meu querido. Fala, Edmar, tudo bem? É um grande prazer estar podendo falar com você novamente, no seu programa especial, no seu podcast. E saiba que a minha admiração, meu respeito é muito grande pelos tempos que eu vivi aí em Limeira e vi a sua paixão por ser um incentivador no esporte da cidade, viu? Grande amigo, grande abraço. E tô aqui, né, para deixar um recado, um abraço também pro cara que eu conheci aí em Limeira, foi o meu chefe, né, durante alguns tempos, o grande Cássio. Cara que eu tenho respeito muito grande mesmo, da sua maneira de lidar, da sua maneira de gerir, da sua paixão pelo basquete, da sua paixão pelo esporte. Foram grandes momentos que eu vivi em Limeira e virou um amigo, né? Com esse parceiro que eu ganhei no esporte, no basquete, nesse basquetão da vida. Cassião, tô aqui para te mandar um abraço, para saber que mesmo de longe as minhas estimas para você e para toda a sua família são as melhores possíveis, viu? Saiba que você mora dentro do coração não só meu, mas também de toda a minha família, tá? Fica com Deus aí vocês dois. E tô curtindo também essa nova fase aí de influencer da Rock. Tô acompanhando no Instagram, viu? Acho que a sua capacidade não só de gerir, mas também de se reinventar, de se adaptar às coisas novas. Você é um monstro, né? Tá de parabéns, já te disse isso. Tá? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Saudades de Limeira. Tchau, tchau. Valeu, Nezinho. Você vê que até o cachorro deu saudação pra você, né? Deu um au-au ali. Valeu, grande abraço. O Nezinho veio pra cá, nasceu o segundo filho dele, né? Então. O segundo filho dele. Na véspera do jogo, o Winner estava invicto. Na véspera do jogo em São José dos Campos, nasceu. Aí ele não foi. E nós perdemos aquele jogo. Que ligação. Eu lembro de um jogo que ele não foi em Guarujá, eu sozinho narrando o jogo. Desculpa, foi em Guarujá. Foi em Guarujá, eu narrei aquele jogo, o Fischer arrebentou com a partida. Foi Guarujá. Olha que gente, ali que foi o diferencial. A Winner deu uma acordada ali quando perdeu pro Guarujá. Foi 77-75, foi decepcionante aquele jogo.
Graças Narrei a Deus eu não fui. Sozinho. Mas era um belo time. Belo time. Bom, aí depois do título do Campeonato Paulista vem a primeira parada, né? Da Winner. Foi um momento difícil. Por que você parou? Chegou nessa conclusão que não dava para tocar mais? O campeonato terminou em junho de 19. Vamos voltar antes, só para não fugir, sobre o título paulista. Fala a respeito da Redinha, não podemos deixar de falar, né? Eu acho que esse episódio aí... Não, são duas... tem o do Hélio Rubens e da Redinha, não podemos fugir. Você ganhar um título dentro de Franca, são poucos times que conseguem, né? Sim. E até hoje, né? E foi muito legal, porque apesar da rivalidade, eu sempre tive uma ligação muito forte com o Hélio. Né? Sempre a gente foi muito amigo, né? Era parceiro de montar liga Hélio e tal. Rubens Garcia. E ele era o bicho quando perdia, né? Ele não cumprimentava ninguém. Acabava o jogo e virava as costas e ia embora. Não tinha cordialidade no banco, cumprimentar o técnico? Não. Não, o Hélio não era fácil, não. E quando terminou o jogo, eu estava do lado oposto da quadra. Estava sentado lá, acabou o jogo, ele levantou e foi em direção ao vestiário. Ele voltou, né? Ele voltou, olhou para mim e fez assim, tá? Opa! Me aplaudiu, eu senti-me emocionado porque o ginásio cheio e ele, torcida vaiando, né? Se bem que aquela já estava aplaudindo, né? Quando acabou o jogo, eles estavam aplaudindo. Eles sabiam que o Winner era superior. Mas foi muito marcante isso aí para mim, porque eu admiro muito o Hélio. E a outra situação é o seguinte, dentro de Franca, existe a tradição do basquete, o time que ganha fica com a redinha. Mas dentro de Franca ninguém tira a redinha. Né? Lá é argentino do Brasil, né? E eles não aceitam que tire a redinha. Então ninguém nem tentou. Aí acabou o campeonato, passado um tempo teve uma reunião da Liga Nacional de Basquete. E eu estava na reunião, um dirigente de Franca, que eu não vou falar o nome, né? Entregou um pacote para mim aqui. Mas lá na minha outra entrevista você falou. Não falei, não. Falou sim. Então se apaga aquilo lá. Então tá bom. Ele corre risco de vida. Aí ele me entregou um pacote, eu só dei uma rasgadinha, olhei para ele, era a redinha do jogo. Ele falou, cara, se você falar para alguém que fui eu, tô morto. Que e legal. Tá lá na Winner. Você tá naquela sala de troféus? Não. Esse aí tá na Winner, tem no fundo lá, tem um barzinho temático da Winner. Que legal. Tem coisas do basquete, coisas da própria Winner, né? O Nuno e o Marcos, meu sobrinho, que montaram. Mostra pra gente, por gentileza, E William, a sala de troféus. Lá. Tem a sala de troféus, que é a foto número 5, que a gente passou pro William pra gente poder mostrar. É muito legal o que o Cássio fez. Rapaz, que coisa linda! Olha que sala de troféus, hein? Você de vez em quando fica na frente ali, imaginando, lembrando cada troféu, como foi conquistado. Essa sala aí, ela tem esses troféus. Depois na outra sala ao lado tem os outros troféus, né? E tem os 3 pôsteres dos 3 títulos paulistas, da A2, sensacional, o 2009, o 2008, 9 e 10, 11, né? Que legal, hein? E da nossa liga eu não tenho um pôster. Mas dá pra fazer. Eu preciso ver, eu não consigo uma foto, eu não tenho nenhuma foto. Eu só tenho do Telmo levantando o troféu, não tenho da formação. Foi lá em Torres, eu não tenho. Tá. O Cássio, antes da gente falar da parada primeira, né? O diferencial da Winner: salários em dia, moradia para os jogadores, alimentação no Guaíba, plano de saúde Unimed, familiar, tá? Bolsa de estudos da Bolsa de estudos. Era por isso que você conseguia trazer os principais jogadores para cá? Com certeza. A Winner nunca foi o time que pagou os mais altos salários, mas a estrutura que ela oferecia, eu acho que é o que cativava os jogadores a virem para cá, sabe? Eu acho que essas facilidades que você fornecia, o cara morava bem, comia bem, tinha bolsa de estudos, plano de saúde, salário em dia. Você não acha que você exagerou um pouco, não? Para dar tanto conforto para o jogador? Porque tem time de basquete que fala, você vai ganhar X e acabou, se vira. Se vira. Você não, você queria que o jogador se sentisse em casa. Mas esse era o diferencial, Ademar. Eu acho que o diferencial era esse. Se nós fôssemos somar o pacote daquele jogador, talvez eles se igualassem ao outro time. Eu não pagava o maior salário, mas eles tinham esses benefícios. Mas eu acho que isso que era o diferencial. Além que eu sempre fiz questão de que todos fossem tratados de uma maneira humana, né? Aqui não tinha essa de, perdeu, manda embora, rescinde o contrato. Não tinha isso aqui, não. A gente respeitava, né, os jogadores e todos eles, né, eu tenho muito orgulho de falar que todos eles se tornaram meus amigos. Veja o Nezinho. O Nezinho
Eu conversei com ele e falei, pô, Nezinho, eu só acabei com a sua carreira, hein, cara? Porque ele veio aqui em 2008, acabou o time em 2009. Puxa. Aí eu trouxe ele em 14, acabou o time em 15. Exato. E, no entanto, nós nos damos muito bem. Porque durante o período que ele esteve aqui, morava bem, os filhos estudavam na escola dos meus filhos. Sim. Né? De todos os jogadores, a gente falou do Fúvio, né? Que você nunca conseguiu trazer pra cá. Outro também que eu me lembro que vira e mexe você falava era o Marquinhos Ala. Você sempre quis contar com o Marquinhos. Na verdade, era mais o Alex, né? Mais o Alex do que o Marquinhos? Mais o Alex. Mas o Alex sempre esteve num patamar muito alto, né? Se nós tivéssemos continuidade naquele time de 2008, 2009, eu acho que o Alex poderia ter vindo. Nossa. Mas foi quando terminou o time, né? Foi. Por que terminou, Na Cássio? verdade, nós montamos aquele time que eu falei, trouxe o Nezinho, trouxe o Fioroto, trouxe o Chamel, o Di, baita time, né? Mas foi montado em julho de 2008. Sim. Aí chega em setembro de 2008, deu aquela crise nos Estados Unidos e para nós aqui, na Winner, todas as financeiras simplesmente cortaram o financiamento de moto. O primeiro que corta é financiamento de moto. Então nós tivemos uma queda de faturamento brutal e isso foi em setembro de 2008. E eu tive que manter o time até junho de 2009. Do bolso. Do bolso, aguentando ali e tal. Mas quando chegou em junho de 2009, eu fiz de tudo, Edmar. Aí que eu falo que o meu forte não foi, às vezes, na negociação com o técnico, no encerramento. Eu fiz de tudo para manter o time. Eu visitava empresas, buscava de tudo, não tinha. Eu dei uma data limite 30 de junho de 2009. Quando eu não consegui, falei, chega. Eu reuni os jogadores, comissão técnica e falei do fim do time. Né? Aí... Isso foi 30 de junho. E foi um furo de reportagem do Bala na sexta. O Bala que deu essa... O presidente da federação me ligou e falou, Cássio, eu sou Tony, Cássio, eu nunca vi o time campeão que acaba. Eu falei, sou Tony, acaba o dinheiro também, né? Então... Acaba o dinheiro também. Na federação, por exemplo, a Winner nunca ficou devendo R$1. E os times lá, os tradicionais, conta de anos lá, parcelavam, não pagavam. Então... A gente tinha esse lado que talvez fizesse o diferencial, né? Foi difícil tomar essa decisão? Muito difícil, muito difícil, muito difícil e aí a falha na comunicação, né? O Zanon, por exemplo, não sabe o quanto eu tentei. Então, ali foi a primeira treta? Foi a primeira treta. Não é treta, foi um desgaste. Foi um desgaste de você e Zanon, porque muita gente fala, pô, mas o Zanon não conversa mais com o Cássio e vice-versa. Você disse numa entrevista para mim, eu não consigo ter raiva do Zanon de jeito nenhum. Não, eu não consigo não gostar dele. Isso, a palavra certa. Eu gosto muito dele. E nesse final, eu tentei de tudo. E eu não colocava ele a par. Olha, eu visitei essa empresa, visitei aquela empresa, visitei essa empresa. Tentei de tudo. Na época, você blindou ele. Tentava. Não ficava passando isso, né? E eu entendo a posição dele, porque para mim, Edmar, era um patrocínio do time, um time que eu era diretor. Mas para ele, aquilo é meio de vida. E para todos os atletas, né? Então eu entendo o desgaste emocional, mas daí ficou um mal entendido entre a gente. Mas hoje me dou muito bem com ele. Então isso que eu ia te perguntar, você teve uma conversa sobre isso, explicou para ele, ele Expliquei. Entendeu, Depois, ou ele não aceitou? Depois de uns meses, um dia eu liguei para ele, falei, onde você tá? Ele falou, tô aqui perto do Limeirão, fazer uma caminhada. Falei, vou pegar você aí. Peguei ele, pus no carro, levei lá na imobiliária. Aí expliquei tudo que tinha acontecido. Que legal, Cássio. Não sabia disso, não. Conversamos bem. Ele explicou o lado dele Zerou? também, zerou. Aí ele foi ser técnico do time de São José. Né? Aí... A minha treta com o Demetrios. Eu estava bem com ele. Teve uma reunião da Liga Nacional de Basquete uns dias antes do jogo. Eu conversei com ele. Ele veio, me abraçou. Ele era simpático, gente boa pra caralho, né? Aí chega no jogo, nosso time ganhando. Ele ameaça ter o time da quadra, né? Eu lembro. Abriu, a patrulha, falei, porra, Zanon, a gente começa a cidade, você vê essas palhaçadas aí. Mas foi coisa de jogo, Hoje eu me dou muito bem com ele, não tem problema nenhum, não. Tá, um dos momentos difíceis pra você também foi desfazer aquele time que tinha o Telmo, né? Porra! Você dispensar o Telmo deve ter sido doído, Foi né? esse do 7 para 9, de 7 para 8. Foi a derrota pra Cis. Foi. Aqui. Aí foi Telmo, foi Giovanni, foi Paulão. Isso. Foi Arnaldinho, foi Brian. Foi a mudança de patamar. Foi de patamar. E ali, Edmar... O Telmo sentiu, hein? Mas Meu com certeza. Deus. Isso imagina pra gente dispensar o Telmo também. Difícil. Só que ali, se o Telmo fica, nós não teríamos
como trazer um outro jogador, que nem o Chamel, que nem o Renato. Você imagina a cabeça do Telmo. Ele joga até aquele ano, 2008, ele ganha o bilhete azul, 2009 a Winner era campeã. E ele não levanta o troféu. E o Renato, quando levanta, fala, eu gostaria de compartilhar esse troféu com o Telmo, porque ele seria o capitão para levantar esse troféu. Ele foi um jogador histórico nosso. Mas, analisando profissionalmente, naquele momento, a gente tinha que dar uma mudança no time. E passava por ele também. Assim como alguns anos anteriores, eu tentei trazer ele e ele estava muito bem em Goiás. Perfeito. E já tinha jogado pela Winner. Falei, vou falar, não, Telmo, vem aqui ganhar menos, porque... Não tem então como. faz parte. Tem uma hora que você tem que tomar uma decisão. E a decisão, naquele momento, foi... permaneceu do time de 7 para 8. Permaneceu o Renato, o Teichmann, só. Só os dois. Só. Betinho era menino. Só os dois. Betinho era menino. Só os então dois. foi uma mudança geral no time, né? Bom, a Winner para a primeira vez, 2009. Tatu. Não, Tatu tinha saído em 2007 porque o Arnaldinho veio. O Tatu é o único bicampeão. E o Demetrios. O Demetrios como assistente, né? Aliás, quero fazer um podcast com você, Demetrios Ferraciu. Fizemos o dedinho, né? Um grande abraço para você, Demetrios Ferraciu. Como que a Winner consegue voltar depois de parar em 2009? Como é que foi essa volta aqui? O time acabou dia 30 de junho de 2009. Aí, o time acabou, dispensou todo mundo, indenizou todo mundo, pagou, bonitinho e tal. Só que o time do Sub-19 tinha campeonato até dezembro. E o técnico era o Demetrios e o Pantera. Perfeito. Aliás, o Demetrios era assistente do Pantera. Você vê a humildade do cara. Eu trouxe ele de Franca para cá para ser assistente do Zanon. E como o Pantera era o técnico, não quis tirar o Pantera. Né? Como não quis tirar ele do time Sub-19, o Demetrios foi assistente dele. E eu tinha que manter esse time até o final do ano. E do meio até o final do ano, as coisas foram mudando. Né? No início de 2010, a economia foi mudando e eu resolvi voltar em maio. Né? Mas aí já foi um outro patamar de time, né, Ademar? Mas você acertou, porque eu lembro. Daniel Alemão, Diego... É que eu brinco, eu já falei para você. Né? Eu chamo o time da morfina, né? Porque eu tive uma crise de problema na coluna e o Adolfo me internou. Fiquei 4 dias internado no Frei Galvão, na Santa Casa, tomando morfina, que era terrível a dor. Da morfina. E a morfina dá um estado de espírito muito bom. Você fica legal, né? E eu peguei o telefone e eu contratei, montei um time. Que foi um time, gente, pelo amor de Deus, né? Você pegou o Tatu, voltou. Bambu. Mas o Tatu tava com problema físico. O Charles, problema físico. O Bambu, não é? Trouxemos o Mineiro, pivô. Mineiro. Que tinha brigado lá em Brasília e bateu no técnico. Hoje lá, é coach. É coach? Coach. E Brown, do Red Brown, gringo. Do Really Brown. Deu narrei uma cesta do Really Brown. E mandei pra ele. Nossa, ele ficava... Ele olhava pra mim e falava, do Really Brown. Eu gostava dele. E Diego era muito Ramon. bom. Ronald Ramon. Então, o Jonathan. Luz. Hoje, você falando de alguns nomes, você fala, nossa, era um belo time, mas na época ninguém conhecia. Não, era um catado, né? Não, e tem a foto desse troféu aí, número 16, por gentileza, o bicampeonato paulista, que foi diante do Pinheiros com uma cesta no último segundo de André Bambu. Que bela foto, olha lá. Olha que sempre alegria. o feto na foto, né? Olha lá, o Euclidão, Tatu, Alemão, porra. Daniel Alemão, Jonathan, Alemão tá Mineiro, jogando Biro. Nogueira. O Biro também, olha lá. Biro. Guilherme Gazzaro. Gauchinho. Olha que sensacional. Olha lá o fundo do Really Brown, tá no ombro do Daniel Alemão. E o Dalla, Matheus Dalla. Olha eu no fundo com a mão no ouvido lá, William. Dá uma olhada lá em cima na cabine. Eu com o Dr. Roberval Mazzotti. Que sensacional de foto. E esse time, nós voltamos, aqui na frente é o Lelê. Nós voltamos totalmente desacreditado. E eu lembro que eu fui na federação e falei, seu Tony, vou voltar com o time. Porque você podia voltar, se você ficasse só um ano afastado, você podia voltar na mesma divisão. Eu falei, primeiro jogo tem que ser em Limeira. E foi um jogo mais fácil, meu time precisa, né? Ele pegou, pôs Araraquara. Araraquara foi o time melhor campanha na fase de grupos. Eu falei, pô, seu Tony, obrigado, hein? Meu prestígio continua em alta do senhor, hein? Cássio, esse time não é de nada. Eu falei, pois é. Estreamos e perdemos. Sim. E durante a fase de classificação foi difícil, né?
Foi difícil, cara. Foi para classificar. Nós classificamos no último jogo, graças a uma vitória do São Caetano lá em Assis. E cruzamos com o Araraquara. Cruzamos com o Araraquara, que era o melhor time da fase de classificação. Tiramos o Araraquara. Que não pôde jogar no como é que chama lá? No Gigantão, porque cedeu o telhado lá. Eu lembro. Jogou em Matão. Eu lembro, eu tava lá. Aí nós ganhamos de Araraquara. Até a foto do champanhe, que é a número 17. Isso aí, esse título, quando se fala em título paulista, né, o bi da Winner em 2011, essa foto eu acho que representa a conquista. É verdade. Porque o Demetrios falou, eu vou ser campeão e eu vou levar um champanhe escondido. Ninguém vai saber que eu tô com um champanhe na mão. Que legal isso aí, cara. Que história, hein? Você vai numa final. Primeiro, você pega Araraquara, primeiro playoff. O melhor time da fase de classificação. Aí você ganha. Aí você pega São José. São José. Com o Fúvio, o Murilo. Puta time, cara. O Fúvio machucou. Ganhamos. Exato. Aí você vai pra final contra o Pinheiros. A final contra o Pinheiros, pra mim, foi mais ou menos uma mesma sensação que eu tive quando nós fomos pra final contra o Coque em 2004. Tipo assim, ó. Já tô no lucro. Já sou vice-campeão para um time que tinha voltado. E que tirou Franca numa semifinal. Tá ótimo. Tá ótimo. Pra mim, o jogo mais emocionante. Falei pra você. Aí nós fomos jogar contra o Pinheiros lá. Eu tinha uma reunião em São Paulo, atrás de patrocínio, para variar. O jogo foi 6 horas da tarde. De lá, da reunião, fomos direto pro ginásio. Aí eu chego no ginásio, enquanto conversei com o Rossi, que é diretor do Pinheiros, foi meu vice-presidente da Liga. Edson Ferracil comigo. Aí, Cláudio Mortari, e entrou a Thelma, técnica do Pinheiros, categoria de base, uma vida inteira. E ela falou assim, conversando, ela não me conhecia, ela conversando, vocês sabem que a última vez que o Pinheiros foi campeão foi em 86? Só agora nós vamos ser campeão de novo? Peguei, eu vi e falei, porra, vou ser campeão de novo, eles já ganharam o jogo, né? Mas fiquei na minha. Aí sentamos na arquibancadinha, quando eu vi o aquecimento do jogo, Edmar, eu vi o Chamel fazendo a bandejinha meio displicente, o Marquinhos, falei, isso aqui vai dar samba. Fizemos 2-0, 2 jogos lá. O Morro jogava lá, né? Morro, Marquinhos, Chamel, Figueiredo, Morro, Paulinho. Não, Paulinho não. Paulinho foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, Paulinho. Olivinha, Fioroto. Puta time. E o Winner vai e conquista. Onde você estava no momento da última bola do Bambu? A bola do título. Não daquele lado, ali do lado. Abaixo de você. Abaixo de mim. Ali onde era sócio Você torcedor. sempre ficava ali, né? Você e o Júlio Massorano, né? O Júlio Massorano gostava de ficar com a dona Dionê ali embaixo, né? Ali. Com o Bruno. Porque teve um lance livre, né? Antes do último ataque do Marquinhos, que empatou o jogo, 2 lances livres pro Tatu. Se ele faz os 2, ele abria 4. Ele errou o primeiro, fez 3. Daí o Marquinhos fez, né? Falei, não é pra ser. Não é pra ser. 20 segundos, gente. Aí faz essa última cesta. Que bela cesta, né? Puta que bela cesta. A gente teve várias frustrações, né? Perder pro Paulistano, por exemplo, no Volucato, aquele jogo que do outro lado tinha Gema, Janjão, Chamel. Foi uma derrota doída. Pro Pinheiros, que o Diego perde a bola. Pra Mogi. Mogi foi pior. Que o Gustavinho decide no fim, o Daniel Alemão festeja contra o Winner jogando por Mogi. Sara, várias frustrações, né? Foram momentos difíceis, mas né? Faz parte do esporte, né? E a chegada do Dedé Barbosa, você disse que o Dedé foi o melhor treinador que teve na Winner. Eu acho que tecnicamente foi. Eu gostei da comparação que você fez no meu programa da rádio. Você comparou Zanon, Demetrios e Dedé. Você lembra a comparação que você fez? Vamos ver se eu lembro. Eu falo assim, o Zanon tecnicamente muito bom, né? Falta um pouco de foco. Isso. Faltar um pouco de foco. Demetrios, tecnicamente muito bom, extremamente disciplinado, faltava jogo de cintura. Tinha foco, mas faltava jogo de cintura. Na gestão, na condução. Na gestão. Talvez hoje ele já tenha... né? Bom. E o Dedé, eu acho que tecnicamente ele é muito bom, ele era disciplinado, mas faltava o Rivotril. Rivotril, né? Você falou a mesma coisa. Faltava Rivotril. Por que falta o Rivotril pro Dedé? Ele era muito acelerado, né? Acelerado? Muito acelerado. Às vezes precisava... Pilhado, né? Precisava chamar ele, falar, calma, não é assim, vamos conversar. Então tinha... Esse time de 2010, Edmar, teve algumas coisas que acontecem, né? Que ninguém fica sabendo. Agora pode contar. Nós perdemos um jogo para Assis aqui dentro, 2010, e com aquela derrota, provavelmente nós não nos classificaríamos para o playoff.
E deu um pau, deu uma briga lá. Foi de Alemão, Bambu, Mineiros foi. Briga feia. Briga. Não chegaram a... Mas tipo assim... Discussão feia. Bom, aí vem o Demetrios, o Dedé, né? E o seu Edson e tal. Nós vamos afastar os 3. Porque não pode perder o grupo, nós vamos afastar os 3 e tal. Falei, bom, vocês estão decidindo isso e tal. Pensaram bem? Pensamos, vamos afastar. Falei, tá bom. Aí fiquei, né, pensando, falei, caceta, falta 2 jogos para ver se vai playoff, não vai afastar os caras. Aí peguei e chamei o Diego na imobiliária. Falei, Diego, preciso falar com você. Ele foi lá, falei, Diego, vamos fazer o seguinte. Você vai chamar os técnicos e vai falar que o grupo está pedindo para eles voltarem. Que é um desejo do grupo. O Diego, muito. Mas ninguém está pedindo. Falei, Diego, mas eu estou falando que vocês têm que pedir. Grande Diego Vascaíno, meu amigo Vascaíno, Diego. Aí ele não tinha entendido o contexto, né? O grupo não quer. Eles têm que querer, Diego. Aí ele entendeu. Reuniram os técnicos, falaram e eles foram reintegrados. Daí os 2 foram contar para mim, os 2 técnicos. Cássio, não sabe o que aconteceu. Os e caras você já se sabendo. reuniram. Malandro. E fomos campeões. Não ia ser campeão se perde 2, 3 jogadores. E como é que foi a transição, a saída do Demetrios para a chegada do Dedé como técnico? Foi outro momento difícil para você? Esse foi o pior. Foi mesmo o pior? Eu acho que foi. Porque... isso foi encerrou de vez, né? Eu tive culpa? Um pouquinho. Não. Eu acho que houve um mal entendido, né? Mal entendido. Na verdade, é assim. Eu também coloquei um prazo, mesma situação. Só que aí a situação da economia já estava muito pior, né? Muito pior. 2015, gente. A economia, o PIB do Brasil decresceu 3,5%. No ano seguinte, mais 3%. Nossa. É a época da Dilma, gente. Sim. O Brasil estava afundando. Falei, não tem condições mais de ter time de basquete. Vamos tentar, e tentamos de tudo também. Né? E não vai, não dá. Aí, falei para eles, para o Dedé, para o Demetrios, comissão técnica, chamei os jogadores, falei que não ia ter condições, e coloquei um prazo. Falei, olha, eu vou tentar até tal dia. Aí chegou tal dia, não consegui. O Demetrios, eu lembro que um dia que ele foi na imobiliária, que eu falo que às vezes... Na hora do desfecho, eu me perco, né? Ele chegou e falou, Cassião, eu preciso decidir, porque eu estou perdendo a oportunidade de outros times. E eu estava lutando tanto para manter o time, e ele falou de uma naturalidade, eu senti aquilo como uma pressão, sabe? Falei, não seja por isso, então. Tá liberado. Tá liberado, pode procurar time. Tá? Mas eu não tinha decidido ainda em encerrar, eu estava tentando, né? E por uma decisão intempestiva da minha parte, na semana seguinte eu resolvi continuar. E aí eu já tinha dispensado o Demetrios, eu chamei o Dedé, falei, Dedé, é assim, sabe, eu vou tentar, eu vou arriscar, vamos tentar, vamos ver se a gente fica com o time, e você fica de técnico? Ele falou assim, fico, mas eu quero conversar com o Demetrios antes. Até porque o Willer quase caiu para a Série A2, ele não estava bem, perdeu o jogo para o 15 de Piracicaba. Estou falando no ano anterior. Sim, mas... Não, isso foi no ano anterior. Estou falando em 2014. Não, mas tudo bem, mas ele não estava assim para exigir tanto. Não, você está enganado. Quando esse que eu estou falando foi em junho de 14. O time tinha sido... Estava bem o time. Foi em junho de 14. Aí o Demetrios saiu, o Dedé assumiu em 14. Foi de 14 a 15. Em 14 nós fomos disputar o Sul-Americano, nós ficamos em terceiro colocado. Mas o Demetrios era o comandante do time que quase caiu. Não. Quem que era? Dedé. Foi em 2015, foi o Paulista. Que encerrou, não disputou o brasileiro daí, o NBB. Porque o São José veio aqui e ganhou. Eu lembro que foi logo depois da derrota para São José aqui. Não, o Winner ganhou do São José, que eu tive a treta lá com o Demetrios. Não, foi 14 isso, cara. 14. Foi 14. Entendeu? Aí eu resolvi manter o time de 14 para 15, que aliás foi o melhor time que o Winner teve, tecnicamente falando. Né? E aí eu falei aquilo pro Demetrios, seja por isso então. Pode procurar. Estou tentando aqui, mas se você não quer esperar, é um direito seu. Procura. Aí o Dedé foi conversar com ele. E eles eram amicíssimos. Sim. Família. E ali houve uns entendimentos. E à época muita gente interferiu. Não, o Demetrios não podia ser dispensado. E você prejudicou o Demetrios. E misturou com família, tudo. Foi um negócio
E depois vocês voltaram a se falar? Porque você disse que depois que a Winner parou, você não assistiu mais nenhum jogo. Não. Com exceção que o Demetrios pediu para você ver uma final paulistana. Aí o Dedé assumiu em julho de 14, nós trouxemos o Mineiro, o Nezinho de volta, que ele queria o Valtinho, eu trouxe o Nezinho, voltou o David Jackson, voltou o Ramon, trouxemos o Chris Reis. Esse é o time que você fala que é o melhor que a Winner fez. Foi o mais completo, eu acho. E foi terceiro no NBB. Foi a melhor classificação do NBB. E disputou o Sul-Americano em setembro. Esse perdeu para o Flamengo? Esse que foi que poderia ter chegado do mais... melhor time que foi no Tijuca. Do NBB, eu acho que de todos os anos o melhor time que eu vi jogar foi esse time do Flamengo. Esse time tinha o Laprovítula. Eu lembro. Que jogou no Real Madrid e NBA. O Herman, campeão mundial. O loiro, que ele parece o He-Man. Olímpico. O Felício era reserva da NBA. Cristiano Felício. Marcelinho, Marquinhos, Benite, Olivinha. Muito forte. Muito forte. E nós perdemos na semifinal, né? Isso. Aí ficou esse mal entendido com o Demetrios. Mas isso foi em 14. Mas logo depois, nós já conversamos, ele foi para Minas. Zerou. E eu fui em 16 ou 17, me lembro, que eu lembro que o Demetrios, quando ele encerrou a carreira de jogador, ele estava trabalhando em Franca com corretora de Bolsa de Valores. Isso, ele adorava. E eu, uma vez, falei para ele, Demetrios, vem para Limeira ser assistente do Zanon. Ele falou, Cassiano, não dá, acabou de nascer minha filha, Pietra, não dá para eu ir agora, tal. Deixei quieto. Isso em 2007. 7, eu voltei a falar com ele. Demetrios, vem. Aí ele veio. Ele veio como assistente do Zanon. Eu lembro. Né? Então, você tem uma ligação forte com ele. E eu brincava com ele. Falei, se um dia você for campeão, você vai ter que me agradecer, porque senão você estava vendendo Bolsa de Valores. Você estava trabalhando com Bolsa de Valores. Aí, quando ele foi na final paulistano e Bauru, lá em Araraquara, ele me ligou. Falei assim, hoje pode ser que Bauru fique campeão. Você não vem aqui? Eu falei, vou abrir uma exceção para você. Daí eu fui com a Érica assistir esse jogo. Você não tem vontade mais nem de ver jogo de TV, né? Eu não consigo. Dói muito? Dói. Bom, vem a Liga Sul-Americana, se você realiza seu segundo sonho. Esse time de 14 aí. Nós Fomos ganhamos lá no Aguada. Primeiro foi no Aguada. Eu cheguei lá, né? Contei a história pra você. Todo mundo treinando. Os caras nunca imaginavam, meu William, que eu ia lá. Arrumei tudo um jeito, fui eu, Japão, Carlos Gomide, #partiu. Fernando Carvalho também lá pro Aguada. Eu chego na véspera da estreia, os caras tudo arremessando na tabela de lá. Eu chego... seus bandos de canalha, vocês achavam que eu não ia vir? Cara, um caiu na quadra cá, outro caiu pra lá. Falou, não é possível. Veio aqui atrás da gente. Foi uma emoção tão grande. Aí o Dedé atravessou a quadra, falou, bem-vindo. Fiquei tão feliz que você veio, porque o Dedé foi um dos grandes amigos que eu fiz na Winner, né? Se a gente colocar assim, o Dedé, a amizade vai além da quadra. Um cara maravilhoso, com os pais. Sim. A gente fez uma ligação muito forte. Então ele veio e falou, cara, você não tem noção de como eu tô feliz que você tá aqui. Tanto que colocaram a gente atrás da quadra, atrás da tabela, para narrar. 2 degraus, só não tinha nem bancada. E você lembra que a Winner, se perdesse por tantos pontos, o Aguada classificava. A Winner foi lá e complicou a vida do Aguada e tirou o time da casa. A Winner era um quadrangular, nós jogamos os 2 primeiros jogos, ganhamos. O Aguada tinha que ganhar de mais de 5 pontos da Winner. Isso. Aí, chega no final do jogo, a Winner estava ganhando de 2 pontos. Tal. Daí chega no finalzinho do jogo, o Aguada ganhando de 2 pontos, de 1 ponto. Lance livre para o Winner, 2 lances livres pro David Jackson. O cara não errava. O David Jackson não chutava para acertar o lance livre. Ele não queria pegar no aro. Era, né? Era perfeição. Se ele fizesse um dos lances livres, ou melhor, estava perdendo de 2. Se ele fizesse os 2, ia dar prorrogação. Prorrogação eles podiam fazer mais de 5. Aí, Demetrios chamou ele discretamente, né? Pediu para ele errar. Nossa. E ele não errou discretamente. Ele tacou a bola na tabela. Ele ficou bravo. Nossa. Ele falou, eu não sou contratado para errar. A torcida jogar a garrafa. Foi feio lá. Você sabe que quase sobrou pra gente. Porque a Winner saiu rapidamente para os vestiários, com uma chuva de garrafas, de água, de cerveja. Daqui a pouco a torcida olha pra gente atrás da tabela. Falei, Japão ferrou. Agora vão descontar na gente. Enfiei o celular no meio da junta aqui embaixo no bumbum e segurei, travei. Falei, o meu celular ninguém vai levar. Pode levar carteira, transmissão. O meu celular não. Travei aqui embaixo. E os caras vieram.
Aí o chefe da torcida falou, não, a imprensa não tem nada a ver com isso, eles estão trabalhando. Eu falei, pô, abençoado seja. Esse jogo, tem uma curiosidade, eu estava do outro lado, né, do lado oposto, onde deu a confusão lá, que a torcida ficava, né? E eu, a Érica, as crianças assistindo, os pais do Dedé, Dona Terezinha e seu Jorge assistindo. Daqui a pouco, vejo entrar um senhor assim, ele parou, sentou na frente, e eu falei para Érica, é o Mujica. É? O presidente do Uruguai está ali. Chegou ele e o motorista, sentou para assistir o jogo, a torcida começou a bater. Falei, pô, presidente, olha que simplicidade, sem segurança, sem nada. Cássio, quando o Mujica chegou, a gente não viu que era o presidente do Uruguai. Eu tô saindo com o Fernando, porque ele veio pro jogo de fundo. Eu tô saindo assim, e aí os seguranças, não passar. Falei, pô, até parece que o presidente do Uruguai tá aqui. Falou, tá, ele tá sentado ali. E eu fui no banheiro, a hora que eu voltei, fui do lado dele, sentei do lado dele. O senhor tem uma foto comigo? Tirou. Ele tirou. Oh, independente da ideologia, né? Mas é uma puta simplicidade, né? Viu, naquele momento, Cássio, você colocava 70% através da Winner e 30% de outros patrocinadores. Era rock, né? Rock Winner, né? Tá. E nesse momento você perde esses 30%. É. E foi o momento que você decidiu parar pela segunda vez, que foi a definitiva. Aí já foi em 15. Isso. Quando chegou em 15, terminou o NBB, que nós tivemos uma terceira colocação, foi esse time Outra vaga conquistada para a Liga Sul-Americana, Liga das Américas. Liga das Américas. Liga das Américas. Que era Libertadores, né? Né? E aí não teve jeito, né, Edmar? Aí o time era caríssimo, nós tínhamos jogadores em dólar que nós contratamos com o dólar 2-1. Quando terminou o campeonato, estava 4-1. O David Jackson praticamente dobrou, né? Ramon e o Chris Reis, os três. Essa vitória aqui contra o Boca Júnior, que a gente mostra aqui no livro, ao fundo, foi a maior vitória, assim, em termos de peso? Acho que sim, pode ser. Contra o Boca, você ganhar no ginásio do Boca? Foi no Obras Sanitárias. Obras Sanitárias. Foi a estreia desse quadrangular, Segunda fase. Ramon não jogou, não conseguimos escrever ele, porque tinha que ter os problemas burocráticos lá, né? Tá. Bom, aí você chega e diz o seguinte, fui até o meu limite, depois seria irresponsabilidade. E ainda fui além, porque assim, terminou o NBB em junho, vou encerrar. Aí eu não encerrei, eu insisti, disputei um Campeonato Paulista. Aí que você falou, quase foi para a segunda divisão. Nós disputamos o Campeonato Paulista, nós dispensamos o Teichmann, o Chris Reis, trouxemos Douglas Nunes, pivô, né? Isaac, não é? Disputamos o Paulista foi até setembro e a Liga começaria em outubro de 15. Eu falei, não dá. Para disputar a Liga não dá, eu vou encerrar, é desagradável, é ruim, mas eu não vou ser irresponsável de levar aqui e não consegui pagar depois. Eu lembro que eu liguei para o Sérgio da Liga e falei, Sérgio, está acontecendo isso. Ele falou assim para mim, Cássio, fica vermelho agora para não ficar amarelo depois. Olha. Fica vermelho agora, se fica com vergonha, para do que depois de ficar devendo. Você teve uma reunião e você chamou o elenco inteiro e falou, vou reduzir 20% do salário. Todos concordaram? Todos. Se eu falasse 30, eu tenho certeza que eles concordariam. Eles queriam que você não parasse o time. Mas mesmo assim não ia dar. E aí, com o fim do time, teve a oportunidade de todo o time ir para o Vasco. Nós chamamos conversamos com o diretor do Vasco, chama Fernando Lima. Hoje acho que ele não está mais lá, né? E ele veio até Limeira, na imobiliária. Nós reunimos todo mundo. Ele chamava cada jogador na sala de reunião da imobiliária, conversava com cada um deles. Quanto você ganha? Tal. Acertou individualmente. Com todos eles, para eles irem para o Vasco. O time ia prontinho. Só que daí cada jogador foi falar com o seu empresário. Aí começou, né? Não, eu vou encaixar você aqui, eu vou encaixar você lá, pede mais aqui. Não deu certo. Não deu certo. E o Vasco jogaria aqui, em Limeira ou não? Não. Só viria o uniforme ou o time inteiro iria pro Rio? Ia pro Rio. Ia pro Rio. E aí foi essa vez que encerrou, né? Mas... Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua esposa, que é a foto número 2, ela tem um papel fundamental na sua vida, além de ser uma grande companheira sua. Você sempre disse o seguinte, né? Ainda bem que a minha esposa não via o canhoto do meu cheque. E depois você fala que, quando o time parou, ela ofereceu para você vender 2 imóveis da família para o seu sonho continuar. Fala um pouquinho dessa
heroína. Na verdade, que, aliás, Érica, me desculpa, ela não está no meu livro. Uma mágoa dela, ela não estar aqui no meu livro. Vamos lá, Cássio. Mas é assim, quando eu falo assim, a minha sorte é que a Érica não vira o canhoto do cheque. É a inocência / imbecilidade masculina, né? Você acha que ela precisava ver o canhoto do cheque para saber que eu estava gastando dinheiro com basquete? Né? Ela já sabia, mas ela me apoiava. A Érica nunca foi apegada a bens materiais. Ela nunca falou, mas quanto custa aqui? Quanto vai? Sempre. Que mulher, hein? E quando foi terminar o time, nessa segunda vez, ela falou isso. Que ela sabia o quanto representava para mim. Ela falou, vende 2 imóveis e continua o time mais um ano. Eu falei, não, aí já é demais, né? Então eu só tenho que agradecer. Que legal. Muita areia pro meu caminhãozinho, né? Ah, bonitinha, Érica, um beijo. E aproveite e falar dos filhos também, né? Que é uma família muito linda, é a foto número 1 da família toda do Cássio, pra gente voltar nessa reunião. O Caio, e aí a família toda. O Caio, eu não posso falar mais baixo, que ele vai ficar bravo. O Caio é mais alto, O Luca que não pode falar mais baixo. O sonho deles era me passar. Não tem como. Mas calma, estou encolhendo. Mais uns anos eles me passam. E o Luca e o Caio, né? Agora já estão com as namoradas. A Paty é a namorada do Caio e legal. A Amanda é a namorada do Luca. Que foto linda. E eles sempre acompanharam o basquete. O primeiro jogo da Winner foi em Serquilho. Foi, eu narrei lá. Eu fui com o Caio. O Caio tinha 8 anos. Março de 2001. Isso aí, 78, 70. Foi. Né? E tá no ele livro foi aqui, comigo. Ó. Tá aí. Tá aqui no livro. E ele foi comigo. Então eles sempre acompanharam. Acho muito legal. O Caio chegou a jogar, né? Eu lembro, tinha bola, viu? Tinha bola pra jogar. O Caio foi campeão paulista do time que jogava o Derek. Olha que legal. Que jogava o... Como é que chama aquele armador? Até hoje ele tá jogando aí nos times. Bom menino, bom jogador. Foi campeão paulista. E depois na Winner já entrou na faculdade e tal. Já não quis o mais Derek saber. jogava bem, né? O Derek. Porra. Derek Ramos jogava muito bem. E agora a foto do Humberto, que é seu irmão, né? Que é um cara assim abençoado também, o número 3. O William, que é o grande mano, o grande irmão, ele que te apoia em tudo, né? Ele nunca foi ligado em esporte como eu fui, né? Mas sempre apoiou a Winner patrocinar, o envolvimento da Winner com o esporte. E eu acho muito legal. A gente sempre se deu muito bem como irmão e como sócio, né? Hoje ele já está com os 2 filhos lá na Winner, né? Os meus 2 estão na Rock, né? Nós somos sócios lá na Winner e a gente se dá muito bem. Que legal. Graças a Deus. Você disse também, né, que se você gastasse metade do que você gastou na Winner, suas empresas estavam ainda melhores. Mas será que valeria a pena, né? Não, eu faria tudo. Você faria tudo de novo? Eu faria. Lógico que agora com o tempo já vivido, né? Você faria algumas coisas diferentes, né? Como ter um gerente, lógico, principalmente. E outras, muitas coisas mais. Mas eu nunca fui apegado a bens materiais. Eu não sou dinheirista, eu não sou. Eu acho que o que eu vivi nesse período, se eu tivesse guardado dinheiro, eu não compraria a felicidade que eu tive nesse período. Ah, que legal, cara. Né? Então eu acho que valeu a pena. Eu só hoje eu faria diferença se eu teria uma estrutura muito mais forte, né, de time. Isso é que eu sempre falei, né, que se ganhar e perder é do jogo. A minha vitória era cada dia que o time continuava, né? Essa é a maior vitória. Por isso que eu sempre falo, o maior fracasso foi quando ele acabou. Você sabe que tem uma foto que foi tirada pelo Mário Roberto, que eu acho que simboliza a Winner. E essa foto eu gostaria, se eu pudesse voltar e fazer novamente o livro, ela estaria aqui entre as 4. É a número 8, William, por gentileza. Eu acho que essa foto resume o que era a Winner Limeira. Era isso. O Edmar, foto! Quando às vezes aquela sala de troféus lá, aqueles troféus eles ficaram embalados e guardados por 12 anos, 13 anos. Né? Não, desculpa. 2015 até o ano passado. Então são 7 anos. 7 anos. Eles, assim como todos os uniformes. Você doou tudo, né? Eu nunca tive coragem de olhar. Aí, quando eu resolvi montar aquela sala, né, eu montei aquela sala de troféus e ela ficava na antessala da minha sala. Hoje eu mudei, mas ela ficava lá. Quando eu passava lá, tem os pôsteres e a sala, né? Eu falei assim, pô, isso aqui é a simbologia das vitórias, né? Mas o momento que nós vivemos lá, né? A gente não consegue... Diz que a memória não tem sentimento, você não consegue
ter memória daquilo que você viveu, né? Mas foi muito feliz. Nossa, olha essas pessoas. A falta que me Até faz. Até hoje as pessoas encontram na rua e falam assim, nossa, como era legal. Meu filho sempre ia e tal. Então, mas como é que é isso aí? A pessoa que te encontra na rua fala, ô Cássio, volta com o basquete. Até um tempo atrás, eu mudava de assunto. Algumas pessoas falavam, você não gosta de falar isso? Eu falei, não gosto. Né? Hoje eu já estou mudando um pouco a visão, assim, poxa, eu proporcionei, ou melhor, ajudei a proporcionar, não fui só eu, né? Graças a você. Proporcionei quanta alegria para quantas pessoas, quanta emoção não foi, né? Daquele time, você orgulho de ser limeirense. Você chega a sonhar? Muitas vezes. Você está em quadra, assim, vivendo. Sabe, muita gente fala, pô, dava orgulho de ser limeirense, porque limeirense, né, disputava com os maiores times do Brasil e ganhava, e o basquete é um jogo emocionante. Então, você poder contribuir para fazer aquilo lá, eu acho que isso aqui é o mais representativo. Eu tenho certeza que todo mundo pergunta para você, volta um dia? Você tem vontade de voltar com a Winner um dia? Eu não sei se quando você passa um período da sua vida exercendo determinada atividade ou vivendo um mundo, se você voltar, você vai ter os mesmos sentimentos, vai ser feliz como você foi. Eu não sei se as coisas são assim. Mas o que eu sei é assim, que voltar do time de basquete não depende só do Cássio. Eu acho que, já tive a oportunidade de falar isso e repito, várias cidades tiveram essa desagradável condição de acabar o time e voltaram. Né? Mas tem que ter uma reunião das pessoas, poder público pode ajudar, empresários podem ajudar, mas não depende de mim. Eu acho que como o time tinha uma ligação muito forte, que o nome do time é o nome das nossas empresas, da minha família, né? Parece que alguém tem que pedir autorização para ter um time de basquete, e não é verdade. Você pode montar o Limeira Basquete, qual o problema? Né? Mas não é nem questão financeira, Edmar. Eu não sei se eu tenho a energia necessária para viver tudo aquilo de novo, porque não é só dinheiro. Logística. Eu corri atrás de tudo, desde o que você falou no início, desde você conseguir a bolsa de estudos, a moradia para o cara, na federação, alimentação, médico, fisioterapeuta, contrato, entendeu? É muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Bom, lembrando, como é que foi aquele dia que você decide parar e você sabia que a partir daquele momento dificilmente a Winner voltaria a jogar? 2015... Eu tinha acabado de lançar esse livro, eu falei, nossa, o que eu vou faturar, e encalhou tudo por conta desta desistência da Winner, né? Você reúne a imprensa, o Renato, que era o gerente de basquete, e o Osmar de Paula Júnior, grande presidente, né? E aí você vai e comunica para todos que a Winner estava encerrando suas atividades pela segunda vez. Esse foi o dia mais difícil? Foi. Porque ali você sentiu que não tinha mais volta. Não tinha mais volta, pelo menos comigo, né? Do modelo que era gerida, que as coisas eram geridas. E é o sentimento oposto daquilo que eu estava falando, né, Neymar? Essa foto retrata bem o que nós pudemos proporcionar para essas pessoas. Que é das e aquele comunicado é o inverso, né? Isso. Nós estamos comunicando que a partir de agora não teremos mais como viver essa situação. Né? Então é muito triste isso, é muito triste. Mas você chorou muito? Muito. Quem chorou mais? Os filhos, a esposa? Eu acho que em casa foi porque eles viam minha tristeza, né? Eles viam minha tristeza. Você ficou mais magro? Você quase entrou em depressão? Eu emagreci. Se bem que essa parte foi boa, né? Pelo menos eu emagreci. Cabelo branco, cabeça ruim pra caceta, né? Memória Ficou ruim. Com tristeza para sair no centro assim, e olhar as pessoas? Recebeu muita mensagem? Muitas. E essa época incomodava falar, tá? Porque é um assunto que você quer esquecer, né? Todo mundo pergunta por quê, né? E você, na verdade, é assim, você acabou de enterrar, né? Não quer mais falar daquilo ali, né? Dá um tempo, né? Foi muito difícil, mas o que eu falo, hoje eu já estou trabalhando de uma maneira diferente, sabe? Eu procuro... E os troféus, como eu falo, eles simbolizam um período que a cidade viveu e que eu pude participar de alguma maneira para dar alegria para muita gente. Por exemplo, se o basquetebol fosse igual ao futebol, que você pudesse vender jogador, negociar, por exemplo, você teria Derek, Betinho, não acabava nunca, Isaac. Né? Então, você acha que esse... E isso também dificulta demais. Olha, seria o diferencial, por exemplo, se o basquete pudesse ser assim? Porque o vôlei também não é, né? Não, se você teria, lógico que você teria um diferencial. Você poder formar jogador e com ele fazer receita e manter o time, né? Isso é o mais óbvio. Mas se você vê a termos de repercussão,
Eu acompanho programas esportivos. O futebol representa o quê? 99% do tempo. Sim. Então, o basquete, eu acho que ele tem essa dimensão muito restrita onde existem os times. Então, você fala assim, olha, o basquete lá em Franca é mais forte que o futebol. São José dos Campos Bauru eu acredito nisso. Mas aonde tem futebol, não. Limeira, não. Limeira eu dividia com a Inter, né? Daqui a pouco falaremos da sua paixão pela Inter. Dividia com a Inter. Eu acho que dividir é muita pretensão da minha parte. Mas assim, tinha... o limeirense tinha o coração para a Inter e tinha também para o basquete. Então, eu acho que... Mas eu não sei não. Eu acho que no restante, pela falta de divulgação da imprensa e pela falta também de conquistas, o basquete no Brasil caiu muito, né? Eu achei também. Porque tinha que ter time campeão olímpico, campeão mundial, revelar grandes jogadores, né? A modalidade perdeu muito. Com a Liga, ela renasceu em termos estruturais e de organizacionais. Mas ainda falta ídolos. Né? Winner, 820 jogos, 497 vitórias. Por 3 não veio a vitória de número 500. 323 derrotas. A Winner marcou 71.508 pontos, sofreu 66.829. Para fechar o assunto Winner e entrar no assunto Inter e fechar com a família. Hoje, o Cássio vai eleger o quinteto ideal da história da Winner. Para começar, quem é o comandante desse quinteto? Você não pode fugir do Dedé, né? Não adianta, você falou que o Dedé é o melhor. Armador. Nezinho. Os 2 alas. David Chamel. Os 2 pivôs. Mineiro. Da vida. Nós nunca tivemos um 4 matador, né? Um pivôzão mesmo ali. Fioroto. Então, o quinteto ideal, na opinião do Cássio: Nezinho, David Jackson, Chamel, Mineiro e Fioroto. Você vê que tem 3 do último time, né? Que eu falei. Que você falou que é o melhor. E ainda poderíamos ter colocado aqui Teichmann e tantos outros, né? E o Brian Taylor, 3.990 pontos, por 10 não fez 4.000. Figuraça, hein? Quase que a gente fez um jogo de despedida pro Brian. Muita figura, viu? Eu sempre cobrei de você, Cássio, colocar no ginásio aquelas camisas aposentadas, né? Não, você eu nunca sou fez isso, né? Não. Talvez que nem na NBA. Se o time tivesse continuado, eu acho que poderia fazer, porque daí o jogador aposentou, aí você pendurava, né? Legal. Mas não tivemos essa oportunidade. Fala um pouquinho do DJ Japão, como agitava, né? Nossa, os ele mascotes é bom demais, também cara. eram legais. O Japão é muito bom nisso, né? Você que indicou, né? Grande Japão, um abraço. Hoje, ele é a voz do NBB no Brasil, né? Ele não só do paulistano, todos os eventos do NBB, seja o Jogo das Estrelas, festa de encerramento, festa de inauguração do início do campeonato. Tudo ele. É o Japão, cara. Grande figura. Que legal. Cara muito simpático, inteligente, gosto muito dele. Que mensagem você deixaria pro torcedor amante da Winner que sente a falta da equipe, como eu sinto, como você sente? Olhando assim para aquele torcedor que você sabe que não perdia um jogo. Como a Aline, como a Rô, o grande Juarez, cinegrafista, essa família que representa muito. A Bel. Eu sou um deles, né? Sou um deles. E como eles... A dona Ângela. Eu vivi muitos momentos bons, né? E momentos ruins. Momentos ruins associado à derrota faz parte do jogo, né? Momentos ruins que eu quero dizer é assim, encerramento do time, né? Mas a mensagem é assim, sinto muito, eu não consegui mais, mas fico orgulhoso de ter feito parte e ter contribuído por um período muito legal da cidade. Show de bola. Cássio, e esse amor pela Inter de Limeira, você falou para mim que em 75, quando a Inter voltou, você acompanhava treino. Ia no Paulistano, ia no Não só, quando voltou, em 76, 77, 78, não 79, perdia treino. até entrar na faculdade. E de bicicletinha? De bicicleta. E a época não tinha nem Limeirão, né? Aí treinava no Paulistano, treinava no Estudante, treinava Iracemap, eu não ia de bicicleta, mas o time voltou em 75. Esses dias eu participei de uma reunião, Edmar, e puseram uma foto do time campeão em 78. Eu escalei o time. Pô, tinha o Klein. Porra, Klein é reserva. Vininho. Ó, vou escalar. Lula, Volmil, Alexandre Pimenta, Vininho e Zé Carlos. Isso. Tornado, Davi e Ademir Melo. Juarez, Tião Marino e Caldeira. E tinha o Marquinhos, Capivara, o Klein, Klein, né? Humberto Ramos. Puta time, hein?
Que legal, né? Como é que você lembra Eu desse lembro, time? cara, de 80 e 78. O Cássio, você sempre fez parte, né, de conselho, Sim, diretoria, mas por que nunca presidente da Inter? Edmar, eu acho que quando eu comecei a fazer parte de conselho, tal, diretoria, eu era muito novo. Eu não tinha, acho que, estrutura para assumir a presidência e tal. Aí, com o surgimento da Winner, talvez fosse o momento que eu pudesse ser presidente da Inter, com 40 anos, 40 e pouco, aí surgiu a Winner. Eu fiquei 15 anos praticamente só cuidando de basquete, né? Então, nunca tive essa pretensão de ser Você presidente. acha mais fácil tocar o futebol do que o basquete? Não, acho muito mais difícil. Mas os salários não são mais altos no basquete? Por exemplo, um salário de 60 mil que um David Jackson, por exemplo, receberia, você paga aí, dependendo da divisão. Mas são menos jogadores, né? São menos jogadores. Eu acho que o meio do basquete é diferente, né? Existe no basquete um amadorismo, entre aspas, até porque eles são profissionais, né? Mas um amadorismo, entre aspas, nas relações, né? O futebol envolve muita coisa, né, Edmar? O futebol é complicado, cara. Por outro lado, eu acho que muito mais fácil, desde que seja tocado de uma maneira profissional, pelas questões que nós já falamos. Você forma jogador, vende jogador, você tem contrato com a TV, você vai conseguir patrocínio com muito mais facilidade, porque você tem um retorno de mídia muito maior, né? Você pode fazer parceria com empresários. Tem uma gama, sócio-torcedor, renda, você tem uma gama de possibilidades de conseguir dinheiro no futebol que nós estamos no país do futebol. Isso. Né? Do que no basquete, né? Mas eu acho que é mais complicado em outros aspectos, né? As relações do futebol, a própria relação com torcida, a pressão, né? De ganhar, de perder, enfim. Mas é apaixonante, é esporte, Sim. né? Mas você já teve o convite para ser presidente? Várias vezes. O último, quando foi? O último? Recente? Não, recente não. Mas balançou? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Sonhem alguma vez ser? Eu teria disponibilidade para ser, eu acho que eu não tinha condições de ser. Né? Hoje teria? Hoje, condições sim. Mas hoje eu acho que o futebol está em outro momento, Edmar. Eu acho que o modelo de gestão, como é tocado hoje aqui a Inter de Limeira, que eu tenho que valorizar, porque são uns abnegados, uns caras extremamente dedicados, que correm atrás das coisas, que conseguem manter vivo um time, cara. É muito difícil. A Inter chegou à 4ª divisão e está aí. Mas hoje o modelo, para se sustentar, tem que ser através de parcerias, ou a SAF, que é a bola da vez, sim, né? Sim. Desde que bem elaborada, bem estruturada, bem estabelecidos os direitos e obrigações de cada um, é a única solução. Tá. O modelo de gestão amadora não funciona mais não. Tá. Por que você uma vez se incomodou quando pediram para você comparar o título da Inter de 86 com o título da Winner Basquete de 2009? Você falou, não tem comparação. Eu também não sou falso modesto. Não, sim. Mas eu acho que são coisas absolutamente incomparáveis, no sentido que o que a Inter conseguiu em 86, ser campeão paulista, e naquela época, para quem é mais jovem, é difícil entender, o campeonato regional tinha mais peso que o nacional. Opa! Né? Então a Inter, para conseguir ser campeã paulista, ela teve que jogar um torneio com 38 partidas, turno e retorno, aí pegar uma semifinal contra o Santos, ganhar as 2 partidas, pegar uma final contra o Palmeiras, jogar as 2 partidas no Morumbi. E ela teve o melhor ataque, melhor defesa e o artilheiro. Então, e com uma condição financeira infinitamente inferior aos demais times. Agora, você fala assim, mas é a Winner. Tá, também foi uma baita conquista. Não vou ser aqui, vou querer fazer gol contra, porra. Sexta contra, gol contra. Mas eu acho que da Inter é mais difícil, né? Mais difícil. Mas também eu tenho muito orgulho, porra. Nós fomos 2 vezes campeão paulista, uma campeão da nossa liga, 2 vices paulistas, né? E mais do que as conquistas, Edmar, que eu falo, a estrutura que tinha o time, o ambiente que nós vivíamos, o que nós proporcionamos para a cidade, o orgulho que o limeirense tinha de falar o meu time. Eu lembro de amigos meus de São Paulo, que quando acabou o time, mandavam mensagem para mim, sabe? Puxa vida. Porra, mas eu tirava sarro todo mundo aqui, meu time de Limeira ganha deles aqui e tal. Então, esse era o mais legal. Agora, o que a Inter conseguiu também é... Tá. Você ama ama mais... E não teve mais... outro. No interior não teve outro, não. Você ama mais
a Inter de Limeira ou Palmeiras? Você é um grande palmeirense, Sou, Cássio. sou. E Mas participa a até Inter. dos encontros aí de palmeirenses, Que empresários. Limeira. Milton Spinelli, Roberto Martins e Nossa, tantos muito. outros. Pedrinho da padaria Vila Somos Aparecida. milhões, né? Ah, não exagera, hein? E eu acho que a Inter é o time, né? Da minha cidade, né, cara? O time, né? Agora, o Palmeiras é uma paixão também, velho. De uma família de corintianos, né? Como que pode isso? Pois Eu ia é. perguntar isso pra você. Vê como é que Sua é. família inteira é corintiana. É por falta de personalidade. Mesmo, né? Porque Como que foi essa mudança? eu nasci em 62. Então, quando eu comecei a tomar noção de esporte e tal, no início dos anos 70, o Corinthians estava numa fila do caramba, né? E o Palmeiras grande, né? E na rua que eu morava, na rua Virgílio da Loja, chama de Beco, que é uma rua sem saída, ali no centro, né? Aliás, quando eu casei, eu fui morar lá. E só tinha palmeirense na rua. E a molecada, tudo palmeirense, eu acabei sendo influenciado, Olha né? que coisa. E meu pai, meus avós moravam junto, né? Eles nunca me pressionaram. Ah, que bom. Meu irmão é São Paulino, meu pai nunca pressionou ele também, viu? Na boa, na boa. Ô, Cássio, pô, 61 anos, seu formal tá bom, hein? Tá em dia, hein? Parabéns, hein? Só que, e o joelho, como é que tá? Então, é que eu sempre falo assim, internamente, Leonardo, eu tô bem. Internamente. Coração, fígado, rim, tá tudo bom. Agora, externamente, tá um bagaço. Dói tudo. Né? Os dois joelhos, coluna, os dois quadris, eu fiz cirurgia. Que coisinha. É que eu falo que eu era atleta frustrado. Eu tive uma vida de atleta, assim, de fazer esporte. Todos os dias, de maneira intensa, sem ser atleta. Você corre em torno do Volucato. Pois é, eu pago o preço hoje, entendeu? A Correr quadra descalço. que te ferrava muito ali, né? Asfalto, correr na rua, na praia correr descalço, jogar futebol, jogar basquete, jogar tênis. Então hoje eu estou pagando o preço do excesso de esporte. Hoje é caminhada só? É. Só? Esteira, musculação. Mas você não é assim, você tem um porte físico legal ainda. Porque eu me mantenho, né? Porque eu gosto de esporte, eu faço todos os dias. Que bom. Número 4, o grande William, da Rock Imóveis, uma foto muito legal, por sinal, que é a grande empresa e a empresa do coração, a exemplo da William. Olha que foto bonita, né? Todos os funcionários. Fala um pouquinho dessa empresa maravilhosa, a Rock Imóveis. Muito orgulho, viu? Muito orgulho. E meu pai montou a Rock Imóveis em 1984. Olha isso. Né? E eu me formei em Direito em 1984. E eu, quando estava no segundo, terceiro, quarto ano, terceiro, quarto e quinto ano, eu fazia estágio no escritório de advocacia, Dr. Pazelli e Dr. José Roberto Dias Carvalho. Os dois já faleceram. Dois baita advogados e baita ser humano. E eles davam assistência para 2 imobiliárias da cidade que trabalhavam com locação. E meu pai, quando montou a Rock, era só vendas, lançamento de prédios. 70%, 80% dos prédios do centro da cidade foi meu pai que vendeu. Meu pai, o maior vendedor que eu conheci, ele vendia ele vendia. Vendia geladeira para esquimó. Ah, vendia. Boa, muito. E quando eu me formei, em 84, em 85, me formei, eu falava para meu pai, eu não vou ser advogado, eu não quero ser. Eu me formei em 84, em 85, no início de 85, teve o exame para a OAB, eu fiz, passei, eu tenho OAB, mas eu nunca quis exercer. Aí eu comecei a trabalhar com ele em vendas, em 85, 86, trabalhando com vendas. Em 87, ele me falou, cara, por que você não começa a trabalhar com locação, então? E aí eu comecei a trabalhar com locação. Um imóvel, não tinha nenhum imóvel. O primeiro imóvel que eu aluguei é a sede da Rock ali. Santa Cruz 999. Seu Nelson Degano, proprietário, eu aluguei para um médico, Celso Fernando Nunes Conforte. Você lembra tudo, hein? Lembro. 23 de novembro de 87. Primeiro contrato. É demais, hein? Foi o primeiro contrato, que está sumido. Eu já paguei resgate desse contrato na Rock. Quem achar, eu dou dinheiro e não acha esse contrato. Pô, você queria colocar num quadro, né? Porque é. Onde tudo começou. Exato. E aí, você vê como é que é, né? Quantos funcionários você tem hoje? 150. E na Winner? 80. Bastante. Bastante. Você fica mais na Rock do que na Winner? Mais na Rock. Winner é mais seu irmão? Mais meu irmão, sempre foi, né? Eu já tive participação mais ativa na Winner, mas hoje, como os meninos, os 2 filhos dele estão atuando lá, então eu fico mais na Rock para encaminhar os meus também, né? E aqui é uma camisa assim comemorativa, especial? Foi. E foi quando acho que foi feita mudança na logomarca. Sim. E das cores, né? Eu gostei das cores, por sinal. Ficou legal.
Mas é um puta time, viu, Edmar? Que legal. Tenho muito orgulho desse time aí. Eles são muito, muito bons. Porque trabalhar com locação... Difícil. Não Hoje é em dia, meu muito Deus do difícil. céu. E você tem o diferencial, né, também, né? Você tem... Eu acho que esse time aí... É o diferencial são esses caras, essas pessoas, essas meninas aí. Você é um empresário realizado, Cássio? Tipo, se você morresse hoje, você fala assim, olha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tô super feliz, realizado, falta alguma coisa ainda? Falta. Encaminhar os dois meninos. Eles estão os dois na Rock, o Caio já está há mais tempo, o Luca está há pouco tempo. Vejo eles com muito potencial para continuar na Rock, né? Na Winner, meus dois sobrinhos também estão indo muito bem. Olha que legal, hein? Muito legal, muito legal. E eu acho que falta isso. Como nós falamos anteriormente, eu poderia ter conquistado mais coisas, tal, mas nunca foi meu objetivo como empresário, sabe? Você não é ganancioso, né, Cássio? Não. Nunca gente, foi. Não sou. Eu não sou usurário também, não sou ligado a dinheiro. Eu não rezo na cartilha Deus dinheiro, não. Eu gosto disso aí, ó. Você ajuda muita gente? Na medida do possível, ajudo sim. Você viu agora o projeto social da Rock? Então, eu vi você falando, olha, eu estou dedicado, empenhado com o projeto social da Rock. Chama Rock Transforma. Dentro da Rock Imóveis, a Rock trabalha com locação, trabalha com vendas. Ela tem um departamento de seguros. Quando você aluga imóvel, você é obrigado a fazer um seguro de incêndio. Nós vendemos seguro. E tem um departamento que chama Rock Serviço. Então, se o inquilino, por exemplo, desocupou imóvel, precisa fazer uma pintura, etc., nós fazemos. O proprietário quer pôr imóvel para alugar ou para vender e precisa fazer pequenos reparos, nós fazemos. Então, a Rock sempre fez muito ação social, mas de maneira esparsa, muito sem um objetivo, sem estabelecer um critério para fazer essa ação social. Então, nós fizemos um planejamento estratégico ano passado na Rock, vamos fazer um trabalho social, tá? E nós resolvemos fazer o seguinte, reformar casas de pessoas que estão com dificuldades, vulneráveis. Então nós já fizemos 2 casas. Casa que está bem deteriorada, a gente reformou inteirinha, deixou a casa. Bacana, e agora vamos fazer a 3ª e a 4ª no segundo semestre. Mas agora. vocês procuram saber se realmente a situação São para não ter aproveitadores. Não, e né? são pessoas ligadas a familiares da Rock. São familiares de funcionários. Que interessante, então, Cássio. A gente... Rock Transforma, chama o projeto social. Então no Instagram... Você é um Luciano Huck de Limeira, então. Com dinheiro meu, né? Não com... E que ajuda esse povo aí, ó. Eles fazem, cara. Gostei. Eles sabe, vão lá, fazem a decoração da casa. Você consegue contribuição, você consegue doação de tinta, de piso, de azulejo, enfim. Eu falo do dinheiro meu, força de expressão, né? É da Rock, mas também tem muita ajuda de outros empresários e deles. Os funcionários eles se empenham muito nisso. Como é que vai ser o Cássio idoso? Puta, eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Por quê? Eu tenho medo de... Você tem medo da velhice? Eu tenho medo do asilo, né? Quem vai deixar você no asilo? Se os meus filhos deixarem no asilo, eu volto depois para pagar. Não, lógico. Pelo amor de Deus. Mas eu tenho medo da dependência, sabe? Eu também tenho. Locomoção, eu também. Né? Você não poder ir no banheiro sozinho. Porra, a pessoa te dá um banho, deve ser complicado, Pisa né? na borrachinha, né? Desliga. Pisa na borrachinha. Essas coisas não pode pensar, viu, Edmar? A gente tem que viver hoje, não dá para pensar nisso, não. Que legal. Puta merda. Qual que é seu melhor amigo, Cássio? Meu amigo, não é família. Não, mas assim, fora a família. Tem um cara assim que você gosta demais, que você fala assim, pô, esse cara eu preciso conversar. Eu tô na deprê, eu tô triste, eu vou ligar pra ele. Nossa, eu tenho tanto amigo que eu gosto, cara. Mas um assim, cita um. Eu vou citar um amigo que ele me enche o saco, ele fala muito, né? E às vezes ele fala, Cássio, eu preciso falar com você 10 minutos, 15 minutos. É pronto, 4h30, né? Perfeito. Conheço o Osmar Cetim. Um abraço, viu, Osmar? É assim comigo. É o Pedrinho, cara. Ô, Pedro. Pedrinho. Não, se juntasse, a gente falava assim numa mesa, Osmar Cetim, Álvaro Zanebon e Pedrinho Kio, são 3 dias de conversa, você pode ter certeza. Eu vou citar ele porque a gente tem uma relação muito legal, eu acho ele uma figura humana. Que legal. Gente. Prefeito, nunca ninguém... Pedrinho, uma vez, nós conseguimos um patrocínio da União pro basquete. O Pedrinho já não era prefeito, tinha acabado de sair de prefeito. E o diretor da União me chamou lá, sem eu conhecer, falou, eu queria ajudar o time de basquete, porque vocês fazem um trabalho legal. Só que quem cuidava do marketing da União era o Brunoro. Então eu tinha que ir para São Paulo conversar com o Brunoro. Zé Carlos Brunoro. Aí, fui eu, o Zanon, e eu convidei o Pedrinho para ir junto. Falei, vamos lá, Pedrinho, vai. Nossa. Cara, e o Zanon falava, né? O Zanon conversa. Também. Né?
Eu lembro que nós fomos para São Paulo e voltamos, quando o moço chegou aqui, os homens falaram, porra, eu não consegui falar nada. Não, é bom dia e boa tarde. Acabou, filho. Viu? Prefeito nunca sonhou em ser prefeito de Limeira? Não. Mas já tentaram? Já. Para que você entrasse na política como vereador? Já. Secretário de esportes não seria? Não. Nada? Não. Você foge da política? Eu gosto de política, eu acompanho política. Eu sei, poxa. Mas eu não participar da política partidária, eu acho que não é um jogo para mim, não. Eu não sei se eu me daria bem aí, não. Você é Bolsonaro ou você é Lula? Não precisa falar o porquê. Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro contra o PT. Discordo de muitas coisas que ele fez, principalmente que ele falou, não que ele fez, né? Ele poderia ter feito melhor. Também votei em Bolsonaro, mas... E votei as duas vezes. Me decepcionei com algumas coisas, mas... Que ele falou, não que ele fez. Agora ele montou um baita ministério, né? Eu também ia falar isso aí. Né? Eu acho que a pandemia, ele conduziu errado a pandemia. Ele não poderia... deu sorte também pegar uma pandemia, né? Puxa. Ele poderia ter ido bem. Agora, daí chega à conclusão que o Lula pode ser presidente é demais, né? Não, mas tudo bem. Não vamos nem tocar nesse assunto aí. Vamos lá. Bom, Cassião, o que mais que a gente pode abordar? Eu gostaria que você sentisse à vontade para suas despedidas. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. E quanta história, quanta resenha. Sim, tem mais obrigado. Eu gostaria que você recebesse meu abraço e um agradecimento, porque, olha, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Porque nos tempos de Winner eu conheci o Brasil todo, através da Winner, com você. Você fazia de tudo para pagar a passagem, o meu cachê, o técnico de som. Eu ficava no hotel junto com o basquete e eu só tenho que agradecer. Não, mas Edmar, eu jamais vou esquecer tudo que você fez. Mas eu que agradeço, porque você era dos poucos jornalistas esportivos que davam atenção para o basquete, né? É muito futebol. Eu entendo, as pessoas gostam mais de futebol, mas você contribuiu muito para que a gente difundisse o basquete, né? Então eu que tenho que agradecer e sucesso no podcast aqui. Acho muito legal esse formato de programa de entrevista. Eu não sou dessa geração, mas eu comecei a acompanhar podcast faz uns 3 anos. Eu acho muito legal porque não tem aquelas limitações das editoras de TV. Tem que é intervalo. Só tem mais 2 minutos, 3 minutos. É mais descontraído. Né? Você solta uns puta que pariu, não tem problema. Não, eu vou falar pra você, fazia tempo que eu queria esse projeto. E quando mudou o Rápido no Ar para esse estúdio novo, eu falei, Lucas, eu acho que tá na hora da gente implantar o... Eu sempre gostei de entrevistar, eu sempre gostei de contar vida, contar história, sabe? E o mais legal da minha parte é que eu convivo com vocês, né? Sim. É mais fácil você fazer as perguntas para quem você conhece. E é legal também, quando você dá entrevista, que a gente está falando da Winner, né? Foi mais a maior tônica foi do basquete da Winner. Sem dúvida. Você falar com alguém que sabe do que você está falando, que tem a dimensão daquilo que você está falando. Que viveu isso. Às vezes você vai conversar com um jornalista, ele não sabe nada, sabe que uma coisa vazia. Não é por culpa dele, porque ele não teve conhecimento do que era o Winner, né, do que foi o basquete. Daí faz perguntas, que você fala, puta. Então com você é legal porque você viveu aquilo, né? E foi muito legal. Eu gostaria de viver muitas vezes novamente. Nós tivemos uma reunião dos clubes da Liga, uns anos atrás, na época do time ainda, né? Com o pessoal de marketing, inclusive da NBA. Né? Eu lembro que o Sérgio Domentes, que é secretário executivo da Liga, ele falou, olha, em Limeira, no Brasil tem vários tipos de time, né? Tem times que representam por camisa de futebol, tem clubes esportivos, né? Você tem o Pinheiros, Paulistano, Minas, futebol você tem Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e tal. Tem times de prefeitura e tem times de empresa. E ele falou assim, e aqui tem um único caso que a gente tem no Brasil, que a torcida grita o nome da empresa. É mesmo. É verdade. Não é? É verdade. Vão assistir jogo da Winner. Ninguém gritava Limeira. Então, em termos de marketing, eu sou um Washington Oliveto, né? Nossa, eu tô ouvindo, né? Vamos. Nossa, Winner. Nossa, que delícia que era, Cássio. Puta merda. Mas, Cássio, olha, parabéns por tudo que você fez pelo basquete. Foi bom demais. Que período gostoso. Marcou seu nome pra sempre na história. E que inspire outras pessoas a fazerem isso, né? Difícil ter outro Cássio Roque. Mas tem vários aí. Difícil ter outro Cássio Roque, outro Roberto Martins, outro Júlio Massorano. É muito difícil. Quando eu falo assim, eu não tenho esse apego a dinheiro, aí você colocou no time da turma que não tem apego, mas tem muito dinheiro, né? Pô, Roberto, Júlio é foda, né? João Guilherme Almeida, né? Também. Mas tem esse olhar, quando você fala assim, você se realizou como empresário? Se eu analisar como um todo, sim. Sim. Porque não é só a empresa.
A empresa é um organismo vivo, né? E você faz parte de uma comunidade. Então, se você não trabalhar dentro da comunidade e procurar retribuir de alguma maneira, as minhas empresas sempre viveram de Limeira. Verdade. Então, você retribuir aquilo é uma maneira de você se realizar como empresário, né? Não só, ganhei mais dinheiro. Não, isso faz parte, né? Não é o objetivo em si. Cássio, obrigado. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela entrevista. Foi um bate-papo muito interessante e gostoso de ouvir. Muito bom te ouvir. Quanta história gostosa. Tem outros, um dia a gente termina. Quer lembrar de alguma aí? Por favor, aproveite. História? Vai, para fechar com chave de ouro, vai. Nossa, tem tanta coisa legal, né? Uma que você não pode deixar de fazer parte. Não, eu vou lembrar que eu falei agora de pouco do Rodrigo Bahia. Eu lembrei uma dele. Teve uma época, você lembra que o time de Mogi era patrocinado, fez uma parceria com o Corinthians? Lembro. Aí estava tendo um jogo lá em Mogi, Corinthians, Mogi e a Winner. 2004 foi. Sim. E eu fui com o Caio, né? O Caio tinha 13 anos, era molequinho. Aí o ginásio vazio, nós sentamos. A hora que nós sentamos, tal, o ginásio começou a chegar, chega gente, começa a encher. A hora que eu vi, eu estava no meio da Gaviões da Fiel. Eu falei, puta merda, onde eu tô aqui, né, meu? Mas falei, Caio, fica na sua, estamos assistindo jogo de basquete, né? Não vai vibrar com cesta, nada, isso assistindo o jogo lá. Daqui a pouco, pinta uma jogada, o Bahia crava, ele aponta pra mim e faz assim. Eu peguei com o cara, olhando pra trás. Deu 2 minutinhos os dois pro bar, ó. No meio da Gaviões. Você imagina. Deus me livre. E outra muito engraçada. Outra. Engraçada pra você ver como torcida é absolutamente paixão e pouca razão. A gente jogando contra o Palmeiras no ginásio do Palmeiras. Paulo Nobre, presidente. Sim. Só isso. E a torcida gritava assim: ô Paulo Nobre, vai se o Palmeiras não precisa de você. Não precisa. Ele precisa do Tirone. Ele precisa do Tirone, não do Paulo Nobre. O cara põe 200 milhões no time. O que estão fazendo com a Leila. Exato. Olha o que comprou estão avião. fazendo. Tudo por o avião conta é dela, do avião. Porra. Tudo por conta do avião. Que é dela e ela cede de graça. Vai, lembra mais uma para fechar. Mas, nossa. Gostei dessas duas, gostei. A estrutura era boa, mas em alguns aspectos a gente deixava a desejar, né? Tá. Tinha uma época que nós tínhamos pouco uniforme. Aquele jogo, Felipe, que nós ganhamos da Cisa, que na última bola, quando o Nezinho fez a cesta e vibrou na cara do Bahia, ele tira a camiseta e joga na torcida. Eu falei, porra, não vai ter camiseta reserva. O Denis. Foi lá. Presuntinho, corre atrás do torcedor. Ele foi lá buscar com o torcedor, o cara na rua entregou pra ele com uma carinha, sabe? Eu tenho que devolver, meu. Senão não tem tempo pra jogar, meu. Que legal. Aí depois você deu uma outra pra ele, né? Com certeza. A estrutura não era muito forte. Bom demais. Cassião, Deus abençoe você. Você também. Boa sorte aí. Muito obrigado. Saiba sempre que você é pimba. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o segundo podcast Você é Pimba. O primeiro com Edmundo Silva e o segundo com essa lenda do nosso esporte, do empresário de mão cheia aqui de nossa cidade, o querido Cássio Roque. Muito obrigado a você que nos acompanhe e em breve mais um podcast. Obrigado, William Henrique, na nossa técnica central, e a gente fecha esse bate-papo com ele. Cássio Roque, você é Pimba.